Muito boa noite, senhoras e senhores. Agora sim, começando mais uma live do Brasil Fantasy Football. Muito bem. Chegando para falar sobre a semana 4 da NFL. Como comentei com meu querido amigo Mafra, é a primeira vez pilotando a live, então desculpem já os primeiros erros, mas vamos aprendendo. Então gostaria de, antes de apresentar nosso querido amigo, pedir para você deixar o like no vídeo, para se inscrever no nosso canal, também nas nossas redes sociais, a gente está sempre tirando as dúvidas por lá, e também interagir conosco aqui no chat, fazer perguntas sobre trade, o que vocês quiserem, a gente está à disposição. Mas sem mais delongas, vou apresentar meu querido amigo Gabriel Mafra. O Mafrismo está de volta para a segunda live dele aqui, deu show semana passada com o Bretas. Então, queria só a primeira palavra aí para essa semana 4 da NFL. Muito boa noite, Mafra. Pô, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Junião. Foi muito legal semana passada com Bretas, estreia, né? Minha aparecendo aqui no canal do BRFFF. Eu acho que foi muito legal. Enfim, eu acho que essa rodada vai ter jogos muito interessantes. Enfim, vamos nessa. Vamos discutir sobre esses pontos aí. Eu acho que tem pontos polêmicos nessa semana, talvez mais do que na semana passada. Mas enfim, vamos passar pelos jogos aí. E hoje tem um jogão já, né? Bengals e Bills, que nós já fizemos aí o preview. Enfim, acho que temos uma semana muito divertida do Fantasy. Para quem tá 0-3, como eu estou em algumas ligas, Eu é a hora também. de virar o jogo, né? E para quem tá 1-2 também, eu acho que tem boas oportunidades e boas alternativas, talvez escondidas nesse exato momento, que são legais da gente explorar. É isso. Já deixar nosso abraço aqui para quem está na live. A gente já estava comentando que o pessoal já estava aí antes de começar a live. Os amigos do Mafra, deixar um abraço aí para o Matheus Coelho. Exato. Também está aí o Pedro Alexandre. Conosco também o André Afonso, dizendo que o Mafra acabou com os times de fantasy todos. Na verdade, Queria. não fui eu quem acabei, foram os jogadores que infelizmente não estão produzindo, né? Tivemos uma trade durante a off-season em que eu passei o meu Davante Adams para ele. A expectativa era absurdamente alta com relação ao Davante, infelizmente não está produzindo. Mas acontece, gente. Fantasy é exatamente assim. É isso. Deixar um abraço aqui também para o nosso chefia, papai Ruizão. A gente está com saudade, hein, Sim. Ruizão? Você tem que voltar para as lives o quanto antes, hein? A gente espera muito uma live com você. Tá aqui também conosco o Diogo, deixando já um abraço para o seu lindo Gabriel. Tá aqui Não também. consigo arrumar o time dele, inclusive estou meio chateado, tanto ele quanto o Thiago, porque foram dois que eu joguei contra e ambos me venceram em diferentes ligas. Então, enfim, são pessoas maravilhosas como pessoas, mas em termos de fantasy estamos em um embate aí. Já vou te passar a primeira pergunta, então tá aí a pergunta do Pedro Alexandrino na tela. Pergunta para o Mafra, que tal dropar o Pitts? Cara, eu vou te dizer, como eu disse na semana passada, assim, até as primeiras 2 semanas era uma coisa meio alarmante o que o Pitts estava fazendo, era um dos principais nomes em termos de tight ends para o Fantasy, mas ele estava sendo pedido para bloquear demais, o que era uma surpresa, né? Mas eu acho que pelo menos da semana 3 e a minha expectativa para a semana 4 é que ele passe a ter boas pontuações, então não vou dropar de forma alguma, tá nos meus times, tá em vários times que eu tenho, e eu confio muito na produção dele. Também deixar aqui um abraço para o Tio Sam da NFL. O universo está confuso com os Vikings essa semana. Se por um lado o jogo é com os Saints e a vitória vem, o jogo é em Londres, hein? E aí, o que você acha já desse comentário já do Tio Sam aí? Claro que a gente vai falar mais a fundo desse jogo, mas já para passar por Cara, esse comentário. Mafrismo mode on aqui. Eu espero que o Vikings perca de 76-0. Não vou torcer para o Vikings de qualquer forma. Mas, falando com relação ao matchup em si, é um jogo difícil. Normalmente, jogos em Londres são jogos complicados para ambos os times. Não há uma estrutura fácil de se definir. Por mais que existam favoritos quando o jogo é previsto, a distância, né, a questão da viagem dos dois times é complicada. Então, é o tipo de coisa que pode acontecer realmente para os dois times. Isso também. Eu fui ver o palpitão aqui da redação. O único que acredita nos Vikings é o nosso chefe também, o Caio. Caio Ribeiro foi o único que palpitou nos Saints vencendo o jogo contra os Vikings, hein?
Mas vamos começar passando jogo a jogo, a gente tem muita coisa para falar aqui na live. Começando com o jogaço de logo mais. Vamos passar aí para o Thursday Night Football, Bengals contra o invicto Miami Dolphins. Algumas questões que eu já queria ter passado para te emendar o jogo. O Mixon um pouquinho baleado, a gente viu durante essa semana aí. Ele ainda é confiável como um running back 1 do Cincinnati Bengals? Cara, eu acho que ele é confiável no sentido de que o Bengals vai tentar controlar o jogo, tentar diminuir as opções de ataque do Dolphins, que tem sido muito produtivo. Então, normalmente o desafogo é através do jogo corrido, né? E como, conhecidamente, o Burrow não é um cara que corre, eu acho que vai acabar sendo que o Mixon pode acabar tendo uma prominência. Meu ponto principal, eu acho que a minha principal dúvida é a questão com relação à linha ofensiva, que ainda é uma linha ofensiva muito duvidosa. Então, por mais que eles possam testar e forçar o jogo corrido, eu acho que de alguma forma ele não vai ser tão produtivo. Então, pelo menos um alerta, acho que é importante se colocar aí. Isso eu também fico com uma certa dúvida, será que o Burrow consegue manter os três recebedores em alto nível, né? Na última rodada, cada um fez pelo menos 11 pontos, com o Chase sendo o que fez menos, o que foi até surpreendente. Não sei o que tu acha com relação a isso, será que os três se mantêm em alto nível? Principalmente Olha, contra cara, essa secundária dos Dolphins, né? eu acho que assim, historicamente, o Chase tem sido o principal nome, tem sido muito falado, e realmente, ano passado ele produziu absurdamente para o Fantasy. Eu acho que ele continua sendo um nome de muita importância, de muita relevância, mas o Higgins tem sido um desafogo constante desse time. Eu acho que o Higgins ele tem aparecido sempre, é um nome super importante desse ataque do Bengals. Então eu acho que os dois eles vão acabar tendo sempre uma importância, uma relevância para o Fantasy muito grande. Agora, se começam a ter marcações muito fortes em cima desses dois, o que eu acho que o Dolphins hoje não segura, o Boyd acaba sendo desafogo, o Boyd e talvez o Hurst. O Hurst eu confio muito menos do que o Boyd, mas sim, eu acho que pode acontecer de você ter três valores equiparados por conta da questão da defesa do Dolphins em si. Mas se eu tivesse que apostar, com certeza eu apostaria num jogo muito forte do Chase, considerando que provavelmente vai ser um shutout, né? Esse jogo como um todo. Eu gosto bastante do nome do Higgins, eu acho que é um desafogo muito importante, ele tem um físico muito forte, né, então ele é um alvo constante também na endzone, eu gosto bastante disso, acho o Higgins um bom alvo, e o Rush também é uma boa opção de streaming, inclusive tá na coluna de Caio Bretas como um dos streamers da semana. Passando um Sim. pouquinho para o lado dos Dolphins, então a gente vai começar a falar aí, acho que começamos a falar sobre o backfield do Miami Dolphins, a gente viu na última rodada, foi bem dividido esse backfield. O Edmonds teve 7 toques na bola, o Mostert 8 toques, então ficou bem dividido. Só que a pontuação do Edmonds explodiu por causa dos 2 touchdowns, né? Tu acha que o Edmonds é realmente o running back 1 desse time? Se vai continuar sendo essa divisão? Cara, essa aposta é extremamente difícil. Eu acho que ambos é meio, tipo, joga uma moeda pro alto e o que cair você escolhe. Eu acho que ambos podem ter, sim, um protagonismo muito grande, mas agora, cravar que Edmond ou Mostert vão ser o cara da semana é muito difícil. Depende tanto do game script, eu acho que também como o Mike McDaniels quer estruturar o time, né? Então eu acho muito difícil apontar um ou outro. Se eu puder, eu fico longe desse backfield nesse exato momento. Por Isso. mais que possa sim, possa acontecer, sei lá, do Chase Edmonds, dos Mostert, passar dos 20 pontos. Mas com relação à segurança de escolher um dos dois, eu ficaria longe de ambos. Isso. Inclusive, eu acho que o Edmonds é um bom valor para vender, né? No momento em alta, com os 2 touchdowns que teve na última partida. Então, acho que o valor dele está acima do que realmente vale. E eu Concordo. fico com certo receio dele perder até essa vaga de titular para o Mostert, que eu acho um bom running back em campo aberto. Ele é um bom running back, se mantendo saudável, né? Sim, e não podemos Aproveitando. também ignorar a questão do Mostert já ter trabalhado com o Mike McDaniels, ou seja, ele já Isso. tem ali como é que chama? O conhecimento do esquema que o Mike McDaniels Exato. quer implementar, então sim. Exato. No meu 49ers, inclusive. Exatamente, exatamente. Aproveitando a pergunta do André, seu amigo e colega, então, o Mostert vale ser colocado hoje? Para mim, não. Não, eu diria que também não. Depende muito das opções que você tem no banco como substituição, mas eu diria que não. Como eu disse, eu acho que é meio uma moeda que você joga pro alto e
pode dar certo, pode não dar certo. Então depende muito da situação que você está no fantasy, acho que da opção que você tem, né, de substituição ali, mas eu acho que é muito boom or bust nesse exato momento Morstead, então eu ficaria longe dessa opção para esse jogo especificamente. Eu concordo, eu ficaria longe dos dois. Os wide receivers, eu tenho uma pergunta para ti, com os wide receivers dos Dolphins. Os dois são legítimos wide receivers, um para a fantasy hoje, Hill e Waddle? Waddle sim, Hill, eu ainda eu tenho reservas com relação ao Hill já faz um tempo. Eu diria que talvez. Não quero dizer não, porque não eu acho que é muito forte, mas o Waddle com certeza, eu sou muito fã do Waddle no sentido de que eu acho que ele é talvez o melhor wide receiver do ano passado, por mais que o Chase tenha sido com maiores números. Eu acho que o Waddle é extremamente talentoso, eu acho que ele funciona em qualquer tipo de estrutura de jogo. Então, eu acho que ele é meio que QB-proof, game plan-proof, ele vai produzir sempre. O Hill, ele tem sim o seu valor. Eu acho que para esse jogo hoje, a defesa do Bengals é muito melhor do que a gente tem visto, no sentido de que eles têm tido takeaways mais importantes, eles têm defendido muito melhor do que a gente tem dado valor, eu acho, a eles. Então, eu vejo o Waddle um pouco acima do Hill. Porém, o Hill é o cara do big play, né? Então, ele pode acabar decidindo uma semana para você com uma jogada. Então, assim, é difícil tirar eles dois. Se eu tivesse qualquer um dos dois no meu time, com certeza eles seriam titulares. Exato. Por mais que eu tenha alguma ressalva, digamos assim, com relação ao Rio. A gente viu isso na semana passada, né? Que na semana retrasada, a Rio e o Waddle fizeram ali 40 pontos, e na semana passada o Rio fez 5 pontos. Então, acho que é muita inconsistência, né? Sim. No Tua, principalmente, né? O Tua faz um jogo excepcional e um jogo mediano. Então, acho que fica muito por conta disso. Outra questão é o Gesicki, né? O Gesicki em baixa, até virando um dropável, eu acho, né? Já o Gesicki. E até aproveitando que o Hayden Hurst é um dos streamers da semana do Bretas, lá na coluna dele, te pergunto, hoje, se tivesse que calar Gesicki ou Hurst, em quem tu iria? Eu acho que eu vou contra um pouco, talvez, a opinião do Bretas, no sentido de que o Hurst ainda tá meio machucado, tá meio baleado, então eu tenho para mim que o ataque do Bengals vai focar muito mais em Higgins, Chase, Boyd, do que necessariamente colocar o Hurst como alguma prominência. Sim, o JC que tem trabalhado muito mal, no sentido de ter aparecido para o Fantasy, mas se eu tivesse que escolher entre um tight end, eu iria no GC, sem muita segurança também, sem muita confiança, mas entre esses dois, para mim, eu acho que o GC tem um pouquinho mais de relevância. É isso. Para a gente fechar, então, o primeiro jogo da noite, tem aqui os comentários do Diogo, que o Waddle é o que tem mais target, realmente, né? É E eu acho que natural, hoje concordo. O parece ser o Bengals receiver 1 do time, mas... Exato, o Bengals não, desculpa, exato. o Dolphins é exatamente isso. E a última aqui para a gente fechar, então, a pergunta do Matheus, se os receivers dos Bengals valem a pena. Para mim, eu acho que sim, eu acho que os três são escaláveis, porque sempre vai sobrar targets para mim nesse ataque. Então, se tu, por exemplo, uma opção eu vejo entre Boyd e Mostert, por exemplo, hoje de escalar, eu ficaria tranquilamente em escalar o Boyd, que é hoje a terceira opção, né, do ataque aéreo dos Bengals. Sem dúvida nenhuma, acho que Chase e Higgins com certeza são 100% escaláveis, acho que você não pode colocar eles no banco de forma alguma. O Boyd é debatível, dependendo de qual estrutura que você tem no seu time, as opções que você tem ali. Mas com certeza, como você disse, entre Mostert, Chase Edmonds e Boyd, eu iria de Boyd tranquilamente. É isso. Então vamos passar já para o segundo jogo, que a gente já falou por cima um pouquinho aí. Saints e Vikings se enfrentam em Londres, domingo pela manhã. Aqui, acabei não passando no primeiro jogo, né, as odds. O Bengals, vou colocar aqui rapidinho só, que o Cincinnati é favorito por 4 pontos e o over-under é de 47, um over-under relativamente alto para o jogo de hoje à noite. Passando então aqui para o Saints e Vikings, Minnesota é favorito por 3 pontos apenas, e o over-under baixo de 43. Acho que muito pelo fato da defesa do Saints ser uma boa defesa, né? Eu acho que é uma boa. Apesar do ataque do Minnesota ser um bom ataque, a defesa do Saints também produz bastante. Falando um pouquinho, eu acho que do backfield, né? A gente ficou com a expectativa aí do Cook.
tá com essa lesão de não jogar, do Mattison subir muito, e a gente viu que ele treinou hoje, né? Treinou full. Sim. Então a gente fica já na dúvida se realmente ele machucou, né? O que tu acha desse backfield? Vale apostar em algum dos dois? Cara, eu acho que o Madison vale ter no time. Eu tenho ele em algumas ligas, inclusive como banco. Eu acho que qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de ausência do Cook, o Madison já provou que ele consegue funcionar muito bem. Mas é isso, assim, nesse exato momento a gente tá meio num momento de esperar e ver o que vai acontecer, né? Nós não temos garantia de que um ou outro vai jogar. Então, assim, quem puder, quem tiver espaço no time para colocar o Madison, eu recomendo fortemente que ele faça parte ali. Exatamente. E os wide receivers, queria te perguntar também, passar a pergunta, e depois eu respondo a minha própria pergunta. Se o Thielen e o Osborne podem seguir produzindo como produziram na última, né? O Thielen de forma consistente, seguir com essa produção alta, e o Osborne aparecendo aí como talvez o terceiro alvo do Kirk Cousins, né? Eu acho que o Thielen, ele começou devagar. Eu gosto muito do Thielen, eu acho que ele é um baita jogador. Eu sempre fui muito fã dele, assim, especialmente pela história dele, né, de ser undrafted, enfim. Eu acho que ele vai estabelecer ali uma base, aquela base muito próxima de 2021, que ele pontuou bem. Não foi espetacular, mas pontuou muito bem. O Osborne, eu acho que ele é mais dependente da matchup, muito dependente também de como o Justin Jefferson é protegido, né? Exato. Double teams, Isso. triple teams, enfim. Eu não confiaria muito nele, não, mas o Thielen eu confio mais no sentido de que eu acho que ele vai ter oportunidades como ele vem tendo, né? Ele tem participado muito de snaps, ele tem participado muito do game plan do Vikings. É isso, eu concordo plenamente. Eu acho que o Thielen é um cara escalável toda semana. Eu acho que ele é um bom flex para ser escalado. E o Osborne depende muito do confronto, né? Por exemplo, esse jogo Sim. contra o Saints, que tem uma boa defesa, eu já ficaria de fora do Osborne. Uhum. É. E então aqui vamos começar o assunto sobre o Saints com a pergunta do nosso querido amigo Matheus Coelho. Opinião sobre Jarvis Landry. Ele é o alvo 2 ou alvo 3 do James Winston? Eu tinha para mim no começo da temporada que ele seria o alvo 2. Eu acho que, logicamente, com o Michael Thomas saudável e funcionando, o Michael Thomas é o cara desse time. Mas o Olave, que para mim é o melhor rookie desse ano, e pelo menos antes do draft, eu tinha muito ele em alta conta. Inclusive, queria ele no meu Packers. Eu acho que hoje ele já dominou essa segunda opção ali. Eu acho que ele é o wide receiver 2. Quase rivalizando, inclusive, até para o final da temporada, eu acho que ele vai acabar brigando com o Michael Thomas com relação ao protagonismo desse Eu time. concordo. Então, eu acho que o Landry acaba sendo um wide receiver 2, 3 desse time, talvez equiparando ali, mas o Olave tem tido quase 30% de target share, ele tem participado de muitos snaps, então, assim, é muito difícil você garantir o Landry como uma opção viável, né? Porém, se você tem um time grande, um time com um roster muito, muito espaçoso, ou se você tem um banco grande, o Landry realmente é uma opção a se considerar. Mas entre Landry, Thomas e Olave, eu fico com Olave e Thomas sem certeza. O Landry eu acho que é uma boa opção para ter no banco, né? Principalmente com as lesões do Michael Thomas. De repente ele pode ser Exato. muito, muito útil durante a temporada. E dependendo do matchup também, né? Talvez contra os Vikings seja uma boa escalação. A secundária dos Vikings não é lá essas coisas, né? Então, de Exato. repente Tem outro ponto né? importante, um outro ponto importante a se considerar que normalmente a gente esquece que são os jogos em Londres, são jogos cansativos para ambos os times, né? Por mais que o Jaguars tenha vindo várias vezes aqui na verdade em Londres, né? Mas é o tipo de jogo que é muito cansativo. Então os times rotacionam demais os jogadores. Então para essa matchup em específico, eu acho que os três podem ter uma certa relevância. Mas se você for considerar o estilo de ataque do Saints, com certeza o Thomas e o Olave são hoje, para mim, os dois principais nomes. O Landry, muito importante, mas menos protagonista do que esses dois. Isso. Fugindo um pouquinho do assunto, a gente falar de Dynasty aqui para o Thiago, que tá mirando o Olave em ligas Dynasty. Eu tava pensando aqui, fiquei bem em cima do muro, se vale a pena a compra dele por ele estar muito em alta. Talvez o preço dele esteja lá em cima. Qual é a tua opinião? Se é o momento de comprá-lo, ou talvez esperar alguma outra semana em baixa dele? Novamente, para mim, o Olave é o melhor wide receiver dessa classe. É o melhor wide receiver que estava disponível esse ano. Então, eu
pessoalmente, pagaria por ele talvez um pouco mais caro. Então, eu concordo com essa questão de mirar o Olave e tentar buscar ele nas ligas nas quais eles estão disponíveis, né? Que ele está disponível e tudo mais. Mas, realmente, você não vai, acho que, pagar demais, porque, assim, ele tá hoje com o Jameis Winston, que não é um quarterback estabelecido. Sim. Pode ser que o ano que vem eles tenham um quarterback novo, um rookie, que, enfim, tenha outra estrutura, outra expectativa. Então também é meio que equilibrar essas necessidades / expectativas. De qualquer forma, eu confio demais no Olave, eu acho que ele é um baita de um wide receiver, e pro Fantasy eu acho que ele tem um estilo muito próximo do Jarvis Landry, que é muitos targets e muitas recepções. Ele pode não ser um Chase, que tem big plays o tempo todo, mas ele é um cara que tem um chão muito grande. É isso. Em PPR ele explode, né? Semana sim e semana exato. também. Para a gente arredondar o assunto do Saints aqui, falar sobre o Kamara, né? O Kamara que na última semana foi mal e ele tá em baixa. Tu acha que é um bom alvo para compra para o resto da temporada? Particularmente para mim, eu acho que sim. Eu não confio mais no Kamara, cara. Eu tenho para mim que o Kamara já foi. Assim, eu acho que se o preço for justo, você compra. E se alguém tiver querendo pagar um pouco mais, você vende, claramente, assim. E sendo bem sincero, assim, eu sou muito fã do estilo do jogo do Kamara, eu acho que ele foi absurdo, enfim, eu sou muito fã, eu gosto muito de running back como posição, mas eu acho que o que ele apresenta hoje, o que ele vai apresentar pelos próximos 2 anos é muito baixo. O Saints em si está mudando muito também o estilo de jogo, sim. Então, assim, é uma mudança muito grande que me dá muito receio. Mas sim, tem um potencial absurdo, já provou, né? Já me provou errado, pelo menos ano passado, em que eu estava meio que vendendo ele também um pouco. Para se considerar, mas eu, nesse exato momento, eu venderia ele ao invés de comprá-lo. Inclusive foi uma pergunta do Felipe Félix lá no Instagram, né? Que eu tinha colocado ali nos comentários, se era para desespero o Kamara, né? Então, na tua opinião, acho que é sim, né? Eu realmente eu acho que ele está em baixa, mas a minha expectativa é que ele melhore, e principalmente em PPR, eu acho que ele é muito útil, por ele ter muitas recepções, e o game script normalmente do Saints está atrás do placar, né? Então, isso é muito bom para. Desesperar não é talvez a melhor opção. Porém, se você achar uma opção interessante de longo prazo, vale a pena considerar. É como você falou, por conta do PPR, por conta dele receber muitos passes, ele ainda vai ter uma importância, né, no jogo como um todo. Então é meio que balancear aí qual que é a oferta que você tem, quais são as opções que você tem na sua mão. Mas eu não tenho muito mais apreço pelo Kamara como ele era, sei lá, em 2019, 2020, né? Que era o cara, você não vende de jeito nenhum. É isso. Pra gente fechar esse jogo, então, passar aqui os últimos comentários do Thiago, que o Madison seria um running back melhor em vários times da liga. E eu concordo com a opinião dele, eu acho que o Madison é um bom running back, né? Como possível titular, eu concordo. Como reserva, não, porque o Cook ainda acaba dominando ali o backfield quase como um todo, a não ser que o Vikings tenha um placar muito elástico, e aí você começa a meio que usar os reservas, né? Claro. Mas com certeza, considerando as pontuações que a gente tem visto esse ano, assim, dos running backs, por que não, sabe? Assim, acaba sendo uma opção possível. E uma pequena corneta aí do Pedro para ti. Bom é o Jones, não fala mal do Kamara assim. E é exatamente esse o ponto que eu falei, assim, eu tenho para mim o Aaron Jones muito mais alto do que o Kamara nesse exato momento, por conta do estilo de jogo do Packers, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas é difícil apontar e ter certeza, né, de que um ou outro vai produzir mais, mas eu acho que o game plan do Packers comparado com o game plan do Saints hoje é muito mais focado em running back, então a produção do Jones pode ser muito maior do que o Kamara, mesmo que ambos possam ter esse protagonismo na questão dos passes, né? E o Kamara tem hoje a rivalidade do Michael Thomas, do Olave para passes, enquanto que o Aaron Jones ainda não tem, pelo menos, uma briga direta para receber passes do Aaron Rodgers. A gente vai falar mais à frente, né? Mas talvez seja até o principal alvo, né? O principal recebedor do Aaron Rodgers. Né? Essa é a expectativa, sim. Vamos lá para o terceiro jogo, então, da quarta semana da NFL. O Houston Texans recebe o Los Angeles Chargers e os Chargers são favoritos por 5 pontos. Over-under de 44, relativamente baixo o over-under. E algumas questões já para te passar, se tu quiser já falar sobre
todo o time do Houston Texans, primeiramente. O Pierce é o running back 1 do time, sem dúvidas? Não. Ele é sim, talvez o mais empolgante, mas ele primeiro tá machucado, ainda não se sabe qual é a gravidade dessa lesão. Eu acho que ele joga de Uhum. qualquer forma no domingo, mas ainda não tem uma certeza de quem ele é para esse jogo. O Burkhead ainda continua tendo alguma relevância, e eu acho que Uhum. principalmente por conta dessa lesão ele pode aparecer um pouquinho mais. Então, por mais que eu goste do Dameon Pierce, eu gostaria de avisar as pessoas nas quais tem ele, né? Cuidado, porque você pode se decepcionar um pouquinho. É isso. Outro alvo que eu vejo interessante de compra é Brandon Cooks, tá? Para mim, eu acho que é um bom alvo que está em baixa no Houston Texans. Até eu vi uma comparação muito parecida. Não me lembro de quem que eu vi uma comparação, eu achei bem interessante. O Brandon Cooks é mais ou menos hoje o Sid Lamb com o Cooper Rush, que é um bom recebedor com um quarterback muito fraco, né? Ele é o wide receiver um claro do time, mas tem um quarterback que produz muito pouco. Então acho que ele pode ser uma boa compra pro restante da temporada. Cara, o ano passado eu tinha muito o Brandon Cooks como aquele herói que ninguém presta atenção, sabe? Assim, tipo, Uhum. completamente underrated, ninguém prestava muita atenção nele, mas ele funcionava toda semana, ele te garantia ali um piso muito bom. Uhum. Esse ano eu estou muito preocupado com relação ao catch rate que ele tem, que está em torno de 50%, um pouco mais baixo, inclusive. Isso é um problema muito grande, porque você espera que pelo menos um wide receiver, do time, tenha uma porcentagem maior de pegar passes. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele pode, considerando a história dele, ele pode melhorar, né? Então, assim, não é problema do quarterback, não é problema do game plan, é problema dele mesmo. Ele está, infelizmente, pegando muito pouco passe, está dropando muito passe, ele está deixando passar as bolas. Então eu tenho um pequeno alerta, digamos assim. Mas sim, com certeza, considerando o time do Texans como um todo, ele talvez seja o principal nome, talvez seja o nome mais seguro, se você vai escolher entre todos os jogadores do Texans hoje disponíveis, talvez o nome mais seguro para que você garanta ali alguns pontos. Eu gosto bastante do nome do Cooks. E o Felipe Félix está conosco aqui no chat, falando aí, o Pierce treinou full hoje, mas mesmo Boa. assim a gente viu no último jogo, né, o Burkhead ainda tem bastante porcentagem de snap, né, isso preocupa um pouquinho. A gente achou que o Pierce fosse dominar de forma muito clara, mas ainda não, né. É. Eu acho que tem outro ponto que está sendo falado, que é a questão, o game script, né? Provavelmente o Texans vai ter que correr atrás do placar, e aí essa questão é quanto que o Pierce acaba sendo envolvido nesse jogo, considerando que o Burkhead ainda pega passes, né? Ele não é um baita running back, mas ele ainda está fazendo parte desse jogo. Isso aí, principalmente contra os Chargers, né, acho que o game script é muito claro, né, dos Chargers na frente do placar a maioria do tempo. Sim. Aqui o Felipe também comentando conosco, queria muito o Cooks nos Packers. Comente sobre o seu time, Tem Mafra. 3 anos que eu quero isso também, sendo bem sincero. Como eu falei, é o tipo de cara que ninguém dá muito valor, ele é meio que um herói que ninguém presta muita atenção. Adoraria ele no time. Eu acho que ele é um cara que produziu muito bem com quarterbacks extremamente questionáveis. Né? Tyrod Taylor em 2019, 2020, aliás, 2021 com o David Mills, que ainda era rookie, ainda estava começando. Nesse exato momento, eu talvez não faça tanta questão dele estar no Packers, mas sim, com certeza ano passado seria uma ótima adição para jogar ali Exato. com o Lazard e com o Davante Adams. É isso. Também deixar aqui boa noite pro Borlini, já deixando aqui um Sim. Skol Vikings. A gente já falou do time dele, que é favorito, né, para a rodada. Deixando aqui um tamo junto, Mafra, mais um dos parceiros do Mafra aí na live. E deixando um salve. Grande amigo meu, eu gosto muito do Richard, ele chama Richard, é Uhum. um salve para a Cecília, a filha dele, então assim, ó, Richard tá aqui no coração, né? É um pessoal muito bacana. Bom, bacana. Vamos passar para os Chargers aí, então, falar um pouquinho desse ataque que a gente espera que seja muito explosivo e não tem sido tanto, né? O Herbert, será que está 100% para o jogo? Acredito que sim, né? Ele jogou o último jogo até baleado, deve jogar esse também. E te pergunto, o Eckler preocupa para o restante da temporada? Tive uma discussão dessa com uma liga de Dynasty, assim, eu acho que ele está produzindo menos do que acho que o hype que foi criado ao redor dele. Muita gente tinha ele como wide receiver, running back 3 ou running back 4, e eu acho que, considerando esse nível, ele está muito abaixo.
Eu tinha ele um pouco mais abaixo, pelo menos um tier abaixo desses principais running backs. Então, para mim, ele tá sim produzindo um pouco menos, mas não absurdamente abaixo daquilo ali. Ele estava saindo dentro do top 5, né? Ele não está se pagando Exato. esse preço nesse momento, né? Exato. Eu não havia colocado ele de qualquer forma nesse grupo, porém eu entendo que a frustração tenha sido grande. O Eckler, como ele próprio disse no final da temporada passada e no começo dessa temporada, que ele não queria ter esse protagonismo absurdo e ser o cara, principalmente do fantasy, ele até menciona a questão do fantasy, o que eu acho meio curioso, mas ele queria ter um pouquinho de mais outros running backs jogando com ele para que ele pudesse ficar saudável. Porém, eu acho que chegando agora outubro, novembro, em que as coisas começam a mudar um pouco, o clima fica mais frio, você começa a ter mais uma importância de running backs maiores, eu acho que ele vai começar a produzir mais. Então é muito a expectativa de que para os próximos 2, 3 jogos ele ainda não vai ser esse cara. Porém, para o longo prazo, é um cara que eu pelo menos gostaria de ter no time. Com certeza. Emendando sobre os wide receivers, se tu quiser comentar um pouquinho sobre os recebedores dos Chargers, o Mike Williams eu até coloquei na pauta, sempre um boom ou bust, né? Ele uma semana vai muito bem, na outra semana vai muito mal. Confiei muito nele em algumas ligas, eu tenho acho que ele em mais ligas do que eu gostaria de ter nesse exato momento. Mas é um cara que eu gosto muito, eu acho que ele é muito talentoso, mas é como você falou, ele acaba, infelizmente, por N motivos, acaba sendo meio boom or bust, assim. Então ele vai ter semanas em que ele vai fazer 5, 6 pontos e vai ter semana que ele vai fazer 25, 30 pontos. É difícil prever, então é o cara que você precisa ter ao redor dele ali uma base muito interessante. Porém, em termos de talento, ele é muito bom. Eu acho que ele é um excelente wide receiver como jogador, né? E o fato de você ter o Keenan Allen inconstante no sentido de aparecer ou não para o jogo, por questões de lesões, você acaba tendo um número de targets muito grandes para cima do Mike Williams, né? Importante lembrar que também o Josh Palmer e o DeAndre Carter, eles acabam aparecendo também, e dependendo da liga que você tiver, ou do desespero que você tiver nesse exato momento, vale a pena também ter esses dois jogadores e talvez startar um deles para o jogo de domingo. O Joshua Palmer, inclusive, foi bem nos últimos 2 jogos, né? Sim. Teve 8 e 9 targets nos últimos 2 jogos. Bem interessante. Principalmente contra essa secundária, eu acho, do Houston Texans. É um jogador que pode ser escalável, principalmente se Keenan Allen não jogar, né? Que Exato. ainda é dúvida para o jogo, né? Só para a gente fechar, então, aqui, vamos passar pelo chat novamente. Uhum. Aqui o Felipe dando um recado para o Mafra, para ele se despedir do pitchman, que ele vai ser do Felipe na terça-feira. Não vai, cara. Eu tô cansado de perder nessa liga. Eu já combinei comigo mesmo que eu não vou perder essa semana. Mas realmente é uma dúvida que eu posso ter aí. Passando para o próximo jogo, talvez aí um dos piores jogos da rodada, com os Giants favoritos por 3 pontos, Giants e Bears, em Nova York, Giants favoritos, over-under baixo de 39,5. Queria ouvir tua opinião se os Giants se recuperam da última derrota contra os Cowboys no prime time, contra esse fraco time do Chicago Bears, né? Bom, primeira opinião mafrista aqui, assim. Eu espero que o Bears perca de 76-0 do Giants, né? Aliás, porém, eu espero que os dois times percam, porque são dois times que eu realmente não gosto. Mas falando em termos de estrutura de fantasy e da matchup em si, eu acho que o Giants tem muita chance ali de vencer. Primeiro porque o Bears tem sido o time que menos passa a bola, é um time extremamente limitado, um time que não consegue achar espaços contra a defesa adversária. Historicamente estão rumando aí para ser o pior time em termos de passes de todos os tempos. Montgomery baleado. Eu gosto muito do Khalil Herbert, que é o running back hoje do Bears, que provavelmente seja o titular do jogo. Mas é aquela coisa, é um cara só contra um time inteiro, né? Uma defesa de 11 pessoas. Então é muito difícil de você apontar ali ou ter segurança de que o Bears vai ter uma vantagem. O Giants, por outro lado, tá muito baleado também, perdeu o Sterling Shepard agora para a temporada. Kadarius Toney e o Wandale Robinson ainda estão limitados, não se sabe se jogam. Então o grupo de recebedores, por mais que, sei lá, o Daniel Jones não seja o cara, né? Mesmo que ele fosse, sei lá, o Aaron Rodgers ou o Brady ou o Mahomes, que seja, são nomes absurdamente aleatórios que estão ali como wide receiver.
É. Então, eu concordo com a questão do Giants ser favorito, porém não é o tipo de jogo que você fala, o Giants vai ganhar e acabou, e enfim, nem aposta no Bears. É um jogo muito estranho, assim, como você falou, é o pior jogo da rodada, com certeza, e é um jogo muito estranho no sentido de que eu não consigo apontar, pelo menos eu não consigo apontar ali quem pode ser o cara desse jogo, entendeu? Né? Eu concordo aqui com a opinião do Thiago, que coloca que Uhum. nesse jogo eu acho que só vale o Barkley e talvez aí o Herbert, né? Eu acho que sim, para fantasy, com certeza o Barkley, você vai começar ele, você nunca vai Sim. colocar o Barkley no banco. É um cara extremamente talentoso e tem mostrado muito bem esse ano, né, como jogar, digamos assim, a posição. Uhum. O Herbert também, eu diria que você começa com ele, se o Montgomery não tiver como titular. Exato. Agora, o resto dos jogadores eu ficaria bem longe, assim, Justin Fields, Daniel Jones, Velus É isso. Jones, enfim, Darnell Mooney, eu esqueceria que esses caras existem, assim. É, aqui o Thiago também coloca que o Rich James hoje é o wide receiver 1 do time, né? Então eu acho que é pouco confiável para uma liga padrão, né? Uma liga de 12 times, uma liga um Sim. pouquinho mais profunda pode ser de repente escalável, né? Um É. Rich James ou até de repente um Kenny Golladay que ninguém mais confia, mas né? Vai que, né? Sem o wide receiver nesse Não tem ataque. mais ninguém. Alguém tem que fazer pontos nesses times. Então, sim, o Kenny Golladay vai receber, sei lá, 70 passes e vai fazer 6 jardas. É bem isso, assim. É isso. E para arredondar esse jogo aqui, ligeirinho, acho que esse jogo que é o que a gente tem menos a falar, né? Mooney e Coke Match já são dropáveis? Cara, eu falei na semana passada com o Bretas que para mim o Money já era dropável em ligas Uhum. menores, assim, né? Ligas de 12 times eu nem olharia para esses caras, sendo bem sincero, assim. Liga de 14 para cima depende muito de qual é o tamanho da equipe que você tem, qual é o tamanho É do isso. banco que você tem disponível. Mas com certeza, considerando os números que o Bears tem apresentado agora, eu tenho zero confiança em qualquer um desses nomes. Exato. Passando então para o quinto jogo da rodada, Seahawks e Lions em Detroit. Detroit favorito por 4,5. Over-under aí de 48, um over-under até alto pro jogo. Esse ataque dos Lions tem produzido bastante, né? Então a gente tem uma expectativa alta. Mas você tem a dúvida de Amon-Ra, né? Que é o grande nome desse ataque hoje, sem o DeAndre Swift. E o Amon-Ra ainda é dúvida para o jogo. Sem o Amon-Ra, você acha que vale a escalação aí de um DJ Chark, de um Josh Reynolds? Eu acho que o DJ Chark, com certeza. Eu acho que se você tem ele no time, você coloca ele para jogar. Eu tenho para mim que o Amon-Ra deve jogar no domingo, mas deve jogar limitado. Eu acho que vai ser não necessariamente snap count, mas é o tipo de cara que ele vai estar mais no jogo para puxar a marcação do que necessariamente aparecer. Você segura ele por uma semana, né? Enfim, para ele voltar melhor. Uhum. O Swift, eu tô surpreso que há boatos de que ele jogue nesse final de semana, considerando que inicialmente os reports diziam que ele estaria fora por 2 ou 3 jogos, né? Voltaria É depois da isso. bye É. na semana 6. Mas com relação aos wide receivers, Amon-Ra, se ele jogar, você começa com ele, né? Por mais que eu não confie que ele vai ter um protagonismo nesse jogo especificamente, mas é o Amon-Ra, cara, ele tá jogando muito bem, ele tá pontuando pra caramba. É isso. Eu acho que o DJ Chark é uma boa opção. E o Josh Reynolds, novamente, se você tá meio desesperado, tentando achar uma opção de flex ali, ou Uhum. algum jogador que você precise ganhar, eu acho que vale a aposta. Na última rodada eu até escalei ele numa liga que a gente joga, que são 3 wide receivers mais 2 flex, eu acabei colocando Uhum. ele, que eu tava sem o Mike Evans, e ele foi bem, né? Foi bem na última rodada. Fez aí, eu acho que, Exatamente. se eu não me engano, 15 pontos na última, então foi Uhum. muito bem. E imagina sem, então, o Amon-Ra, né? Acho que ele tem um teto altíssimo, né? A gente Passando aqui precisa para a lembrar pergunta. que o Lions ele tem produzido muito pontos, né? Eu acho que É isso. o primeiro ou o segundo que mais pontuou até agora na liga. É isso. Mesmo sem o DeAndre Swift e mesmo sem o Amon-Ra, é um ataque muito interessante. Quem eu acho que pode se beneficiar muito desse ataque nesse final de semana, com relação ao Amon-Ra limitado e provavelmente o DeAndre Swift fora, é o Hawkinson, que até o É momento tem isso. jogado muito mal no sentido de expectativa de Uhum. fantasy, né? Então eu acho Sim. que ele pode acabar ali aparecendo e sendo o diferencial desse final de semana.
É isso. Passando então a pergunta aqui, vou ter que passar para ti, porque eu acho que tu sabe a minha resposta, porque eu fiz a arte mais cedo, né? O Goff vale a pena ser escalado? Sim, porém depende. Se você tá numa liga de 12, sem Superflex, eu diria que não. Eu acho que ainda existem 12 opções ali à frente. Mas se você tiver numa liga um pouco maior, talvez de 14 times ou 12 times com Superflex, eu acho que sim. O Goff tem sido muito constante, gente. Eu acho que é uma surpresa muito boa nessa temporada. Ele é fraco como quarterback, como jogador em si, mas para o fantasy ele tem funcionado muito bem, né? É isso. Então eu É. acho que ele é um potencial ali para você colocar como titular, sim. Eu acho bacana também o Curti, o Anthony Curti sempre fala de Jared Goff, que é o câmbio automático, né? Enquanto tá funcionando, ele tá andando bem. A hora que der problema, vai dar um problema muito sério. Mas ele tá funcionando bem nesse ataque, tem produzido bem, então acho que é uma escalação muito válida. Inclusive, é um dos sleepers, um dos meus sleepers para a semana. Vou soltar a arte amanhã no Instagram do Brasil Fantasy Football. Para a Boa. gente começar a falar aí do Seahawks, o Thiago aí também comenta que o time do Seahawks é muito ruim, até balhado o Amon-Ra deve pegar um TD. Vamos então passar para o time do Seattle Seahawks. Com o Rashad Penny, eu acho que pode ser uma boa escalação na semana, por conta do Detroit Lions ter uma das piores defesas contra running backs. Inclusive, é a pior defesa contra running backs e a 25ª contra os wide receivers. Você acha que pode ser escalado um Rashad Penny, um Tyler Lockett? Se eu tivesse que escalar alguém do Seahawks, com ressalvas, eu escalaria o DK Metcalf e o Kenneth Walker, na verdade. Eu acho que foi hoje de manhã que o Carroll ele disse que ele gostaria de envolver mais o Walker no jogo, não só no jogo corrido, como no game plan como um todo. Eu acho que o Walker ele ainda não foi utilizado de forma correta pelo time, por enfim, N motivos, principalmente a questão de tá sempre atrás do placar. Então, se eu tivesse que apostar em 2 jogadores ali, eu apostaria no DK Metcalf, porque eu acho que ele é muito talentoso e eu acho que ele ainda não explodiu, ele ainda não correspondeu às expectativas, né? Acho que a maioria das pessoas tinham. E o Kenneth Walker, por conta dele ter sido draftado alto, por conta, acho que ele tem uma confiança muito grande ali do time para produzir. Agora, sim, nesse exato momento, com certeza o Rashad Penny é o running back titular desse time. Então depende muito de como você avalia qual que são as possibilidades que esses 2 caras vão ter. Isso. Para a gente arredondar esse assunto aqui, então, uma opinião aqui, uma pergunta, na verdade, do Diogo. Entre o Waddle, Elijah Moore e o Kenneth Walker, quem vocês startariam? Vou deixar tu responder, depois eu respondo aqui a pergunta. Cara, como eu falei antes, assim, a defesa do Bengals é uma defesa que, sem muito alarde, tem sido muito forte, tem sido uma defesa muito, muito bem postada, né? O problema do Bengals hoje é a linha ofensiva, né? É o grande buraco que eles têm. Entre os 3 jogadores, eu gosto mais do Waddle comparado com os 3, mas teoricamente eu iria de Elijah Moore, considerando que o Zach Wilson vai voltar, a gente vai falar um pouquinho do Jazz mais para frente, e as oportunidades que ele vai ter são maiores do que a do Waddle. Mas assim, você não coloca o Waddle no banco, cara. Isso. Não dá para você falar, não, deixa o isso. Waddle no banco e coloca outra pessoa, porque é um erro. Aí o Waddle vai lá e faz 40 pontos, né? Exatamente. O Waddle hoje ele é o cara do ataque do Dolphins, e o Dolphins tem produzido muito bem, assim. Então, por mais que a defesa do Bengals seja uma defesa muito forte na questão de proteger, né, touchdowns dos wide receivers, o Waddle é meio que matchup proof, né? É o cara que ele vai produzir independente de qual for a defesa que ele vai jogar contra. Então é difícil apontar, mas eu acho que eu teria um pouquinho mais de preferência entre os 3 com relação ao Elijah Moore. Eu iria com o Waddle aqui. Eu acho que sem pensar muito. Eu gosto muito do Elijah Moore, também é um dos meus sleepers, a gente vai falar mais à frente, mas entre o Waddle e o Elijah Moore eu fico com o Waddle, principalmente em PPR, porque ele vai ter ali pelo menos aí uns 8, 10 targets no jogo, ele vai ter com certeza do Tua, então eu gosto bastante do Jalen Waddle. Gente, só para avisar, o Waddle nunca fica no banco, tá? O Waddle é aquele tipo de jogador que você vai sempre colocar ele para jogar. Independente se possível, colocar o Elijah Moore também, né? Se possível. Se você puder, põe os 2 nessa rodada. Exatamente. Exato.
Passando para o próximo jogo, para mim um jogaço também, acho que vai ser um bom jogo no domingo. Philadelphia Eagles e Jacksonville Jaguars em Filadélfia. Os Eagles favoritos por 6,5, eu acho um favoritismo aí alto até do Philadelphia. Over-under de 47, relativamente alto também. Todo mundo esperando bastante ponto, né? A gente vê esse ataque do Philadelphia produzindo em altíssimo nível. E o Jacksonville Jaguars também surpreendendo, né? Não surpreendendo tanto, eu acho que é um bom time. A gente já esperava que fosse um bom time, mas tem jogado bem e também produzido para fantasy, né? A gente viu na última semana que venceu os Chargers, que eram muito favoritos, né? É, assim, eu não vi o Chargers como tão favorito, exatamente pela questão da linha ofensiva tá meio baleada e eles perderam o Rashawn Slater. Eu acho que esse jogo é muito interessante, principalmente para ambas as defesas provarem, né, que chegaram para funcionar. Os dois ataques são muito bons, eu acho que são dois ataques muito interessantes. O Eagles tem o Jalen Hurts, para mim, nesse exato momento, logicamente são 3 rodadas, então, por favor, né, vamos tomar isso com um grain of salt. Mas o Jalen Hurts, para mim, é um dos caras que hoje está liderando a questão de ser MVP da temporada. Tem 2 wide receivers maravilhosos ali, Devonta Smith e o A.J. Brown. Então o ataque tem funcionado muito bem, mas a defesa do Eagles é muito boa. Ao mesmo tempo, do outro lado, também você tem uma defesa muito interessante, muito bacana. O Devin Lloyd como rookie, que está funcionando super bem. Então, por mais, eu acho que esse over-under aí que tá um pouco alto, eu acho que talvez o jogo seja bem mais baixo em termos de Eu também pontuação acho, eu concordo. do que tá se projetando. Porém, logicamente, como eu falei, com relação ao Eagles, o Jalen Hurts, o A.J. Brown e o Devonta Smith são 3 caras que você vai colocar para jogar de qualquer forma e eles vão ser seus titulares, independente de qualquer tipo de jogo que você vai funcionar. Exatamente, eu concordo plenamente. Aí o Devonta Smith até gerou uma certa preocupação, né, na primeira semana, que ele zerou na primeira semana, né? Sim. Mas a gente já esperava que ele voltasse a produzir bem. E o Hurts, para mim, eu acho que briga pelo posto de quarterback 1 do Fantasy, acho que com o Lamar Jackson, né? Parece nesse momento que os dois Sim. estão um pouquinho acima do Josh Allen brigando por esse posto no Fantasy, né? Falando em termos de Fantasy, eu acho que os dois são os principais candidatos. No backfield, Milo Sanders realmente é o running back 1 desse time. A gente viu em Fica longe porcentagem de dele. snap. Não A gente interessa, viu. não interessa se ele é o running back titular desse time, eu ficaria longe. Running back de tanto do Eagles e do Bills, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho do Bills depois, mas são 2 times que eu ficaria muito longe desse backfield. Eu não confio em nenhum desses jogadores, eu não acho que nenhum desses jogadores sejam diferenciais. O Eagles é um time hoje que mudou muito a identidade com relação ao que era o ano passado, né? Então, você teve o ano passado, acho que até a rodada 6 ou 7, em que era o time que só corria, basicamente. Os passes eram limitados. Hoje é um time que passa muito forte, passa muito o tempo todo. É muito parecido com a evolução, o que o Hurts está tendo hoje, com a evolução que o Josh Allen teve. Então, o Miles Sanders, eu tenho ele, inclusive, acho que em 2 ligas, e eu tenho muita tristeza que eu tenho que começar com ele, porque eu não tenho outra opção, porque para mim, o Miles Sanders, eu ficaria muito longe dele. É isso aí. Vamos arredondar aqui o assunto com dos flex da última pergunta aí do Diogo. Ele coloca aqui que tem o Justin Jefferson, o Jalen Waddle e o T. Higgins. Então, acho que escalaria os 3 e, infelizmente, o Elijah Moore ficaria no banco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de eu achar que, como jogador, o Elijah Moore é melhor que o Higgins, eu com certeza começaria com esses 3. É isso. Também aqui passando pelo Philadelphia Eagles, já que a gente está comentando, o Felipe Félix comenta que draftou o Ed Brown e depois draftou o Devonta Smith. Achou que tinha errado, mas no fim tá dando certo, né? Os dois têm produzido em alto nível. Tu acha que isso se mantém para o resto da temporada, os dois em alto nível? Cara, é muito difícil você ter um time segurando 2 wide receivers como, sei lá, top 12 ou como os principais nomes, assim, né? O Packers teve isso em 2014, se eu não me engano, com o George Nelson e o Randall Cobb, com os dois passando de 1.000 jardas e passando de 10 touchdowns. É muito difícil de acontecer. A gente teve o jogo do Dolphins agora recentemente, em que o Waddle e o Hill tiveram pontuações absurdas. Então, assim, eu acho que nesse exato momento eu venderia um dos dois na alta, sabe assim? Exato. Eu acho que o A.J. Brown tem hoje um valor muito alto, então dá para se Uhum. conseguir algo no retorno muito bom.
Mas entre os dois, eu provavelmente venderia o Devonta Smith, considerando que eu não acho que ele vai ser mal, tá? Eu não acho que ele vai ser um adversário muito ruim, mas eu acho que a produção dele com relação à média da temporada como um todo vai ser mais baixa do que a do A.J. Brown. É, isso aí, eu concordo. E também tem o Goddard nesse ataque, né, que produz bons números toda a rodada. Então um dos wide receivers deve cair de produção. Não jogar mal, mas cair nessa produção absurda que estão tendo hoje no Fantasy Football. O Jacksonville Jaguars, a gente está tendo essa divisão do backfield, né? E surpreendendo a todos, James Robinson, com valor altíssimo. Tu acha que é um bom alvo para venda nesse momento da alta do James Robinson, ou ele é realmente o running back 1 e o Etienne é o third down back? Eu tive essa discussão com o Rui no começo da temporada e eu continuo achando que o running back desse time é o James Robinson. Sim. O Etienne ele tem a história de ter sido draftado ano passado alto e por isso todo mundo achou que ele fosse se tornar o titular do time. Mas para mim o James Robinson é extremamente talentoso, é um cara que veio do nada ele ali, é muito provou bom, que ele é funcionava. muito bom. Então, assim, eu seguraria o James Robinson, teria ele nas ligas que eu posso ter. Logicamente, eu não pagaria mais do que eu acho que ele vale, porque também acho que o Jaguars, nesse exato momento, talvez esteja produzindo mais do que o time em si é. Mas com certeza ele é o dono desse backfield, não é o Etienne. Eu gosto bastante do James Robinson, eu tenho ele em várias ligas. Inclusive com o Bretas a gente briga bastante para draftar o James Robinson, porque ele também gosta bastante. Então, ou tá no meu time ou tá no time do Bretas, o James Robinson. E os recebedores desse time, até uma das perguntas que a gente tem é uma dúvida sobre o Zay Jones, né, ser escalado ou não. O que tu acha desses recebedores? O Christian Kirk realmente é o follow the money, que todo mundo falou antes da temporada? Eu odeio esse grupo de wide receivers do Jaguars, no sentido de que nenhum deles me parecem super talentosos, mas o Jaguars tem produzido muito bem, tem sido um time, acho que até surpreendente nesse sentido, e ambos, Christian Kirk e o Zay Jones, são caras que são titulares, velho. Eu acho que são dois caras que você coloca para jogar assim. Então, assim, uma coisa é você olhar para a técnica de jogo e como é que eles funcionam na vida real, e a questão é a produção de fantasy. Eu acho que para produção de fantasy, ambos são opções, sim. Eu acho que são opções para você colocar para jogar. Eles têm produzido, o Trevor Lawrence tem crescido bem, ele tem mostrado ali ser o QB titular do time, que não tem muita discussão, né, no sentido de que tá oscilando, ele tá muito constante. O Doug Peterson ter ido pro Jaguars tem sido muito bom para ele. Então, sim, por mais que a gente odeie os nomes, ou não goste dos nomes em termos de nossa, Zay Jones é o top 10, top 15, mas esses caras têm produzido. É isso. Talvez para essa semana eu acho que eu ficaria longe do Zay Jones, porque essa secundária dos Eagles é muito talentosa também, né? Com Slay e com Bradbury. Mas o Christian Kirk é escalável semana sim e semana também, né? Ele sempre tem muitas recepções. Passando para o próximo jogo aqui, então. Steelers e Jets se enfrentam em Pittsburgh. Os Steelers favoritos por 13,5. Eu acho que é justo o favoritismo com relação ao quarterback dos Jets, né? Que a gente fica na dúvida se o Zach Wilson volta. Over-under baixo de 41,5, um dos menores da rodada. Já queria te perguntar, e se tu quiser complementar sobre o New York Jets, Zach Wilson volta a ser titular? Esse ataque produz melhor com ele? Bom, ainda não está confirmado, mas pelo que o Saleh falou, o Saleh falou, desculpa, hoje de manhã, o Wilson é o titular para esse jogo de domingo. Ele está de volta, confirmado. Eu acho que sim, o time é muito melhor com ele do que com o Flaco. As alternativas são maiores. Eu acho que o Zach Wilson ele consegue jogar dentro do pocket, fora do pocket, então você tem mais alternativas ali. E eu acho que quem se beneficia mais com a volta do Zach Wilson é o Elijah Moore. Né? A gente falou um pouquinho dele anteriormente, mas eu acho que ele é o cara que se beneficia mais no sentido de que ele já tem uma química, ele já tem uma estrutura ali funcional. Ele é o cara do desafogo, claramente, do Zach Wilson, já foi o cara do ano passado, final do ano passado. Eu tô muito curioso para ver como é que o Zach Wilson vai jogar com o Garrett Wilson, que é outro cara que eu gosto muito. Eu acho que ele tem muito talento, eu acho que é um rookie aí que pode explodir, né, do nada. E também a questão do backfield. Eu acho que o Zach Wilson ele vai fazer com que o backfield, tanto do Breece Hall quanto o Michael Carter,
eles possam produzir mais na questão do jogo aéreo, né? Que é uma coisa que ainda está aqui e ali. Enfim, quem acompanha os jogos do Jets tem visto que os passes do Flacco são realmente de 2, 3 jardas e normalmente o cara tem 4, 5 marcando ele. Eu acho que o Zach Wilson ele abre muito o playbook, tem uma oportunidade muito interessante ali. Eu acho que a gente vai começar a ver meio que do zero esse ataque dos Jets novamente, né? Com o Zach Wilson, para ver quem vai ser o principal alvo, se realmente o Breece Hall vai continuar recebendo passes, como tem sido ultimamente, se o Conklin realmente vai ser um tight end aí, top 12 para fantasy, como está sendo com o Joe Flacco, hoje ele é o tight end 4, e acho que é uma boa opção para a semana também, o Conklin. Então eu acho que a gente vai ver, digamos que uma semana 1 do New York Jets agora com o Zach Wilson, para ver quem vai ser o principal recebedor, se vai ser Elijah Moore, como a gente previa inicialmente, ou se vai ser o Garrett Wilson, que tem sido uma boa surpresa. Né? Passando para os Steelers, pro lado dos Steelers, a gente tem Najee Harris com números ruins, né, em termos de fantasy, para a expectativa que foi criada. Acho que é um valor, uma história, digamos, parecida com o Eckler, né, do capital de draft não estar se pagando no momento. Então, acho que é um bom nome para se vender, mesmo ele estando em baixa, por ter um nome muito forte. Eu acho que não. Se eu tivesse o Najee Harris em alguma liga minha, infelizmente eu não o tenho, eu guardaria e eu acho que ele tem agora, a partir de agora, em outubro, considerando os próximos jogos, assim, eu acho que ele tem um potencial muito grande de crescer. Eu acho que o Steelers tem um time fraco, no sentido de que é um time ainda em transição. Você pode até dizer que os wide receivers são bons, Deontay Johnson, Chase Claypool, mas o conjunto da obra ali ainda não está funcionando muito bem, a linha ofensiva não é tão boa assim, Trubisky é horrível, é um quarterback muito fraco, então eu acho que o jogo vai ser pautado muito no Najee Harris, né? Então eu seguraria, eu confiaria nele para mais para frente, assim. Esse jogo do Jets especificamente, eu acho que ele pode ter uma pontuação muito boa, eu acho que ele vai ser o desafogo do time. E principalmente o Jets não é um time muito bom em termos de proteção contra o jogo corrido. É um time mais mortal, um time mais encardido, né? Acho que essa expressão é muito boa. É mais encardido com relação ao pass rush. Ou seja, o Trubisky vai sofrer demais nesse jogo. Porém, qualquer tipo de passe ou qualquer tipo de dump off para o running back ali, você tem uma possibilidade de boas jogadas. Isso, os recebedores dos Steelers, né? O Deontay Johnson é um cara que eu gosto bastante. Acho que é um cara que produz, independente do quarterback, independente do confronto, ele tá produzindo bem. E essa é uma coisa que eu gosto bastante dele. E o Freiermuth, a gente viu que foi muito pouco acionado no último Thursday Night Football, né? Inclusive, eu tinha ele em alguns jogos e ele foi acionado só na última campanha, que ele teve 2 recepções. Tu ainda vê ele como um tight end aí, top 12 no Fantasy? Sim, por conta da posição em si ter sido extremamente volátil. Eu acho que esse ano é a pior posição que a gente tem para escolher um jogador. Eu estava falando isso com o Breto na semana passada. É muito difícil de você apontar, tirando o Mark Andrews e Travis Kelce, assim, um tight end que funciona, sabe? É muito, muito complicado. Eu acho que eu vejo ele sim. Eu acho que o Conklin vai acabar baixando um pouco a questão de pontuação com a chegada agora do Zach Wilson. O Zach Wilson vai distribuir mais passes longos, mais passes de jogadas de wide receiver. Mas, enfim, nesse exato momento, com certeza, ele é um cara para se ter, o Conklin. É isso. Eu gosto também dos dois Tyrants para essa semana. Eu acho que são bons ativos os dois, tanto o Freiermuth quanto o Conklin, pelo matchup, né? Passando para o próximo confronto, Atlanta Falcons e Cleveland Browns se enfrentam em Atlanta, com o Cleveland favorito por 1,5, bastante equilíbrio aqui no jogo. Over-under de 49,5, é isso? Eu não sei se eu não peguei errado esse over-under, que tá muito alto, 49,5. Mas os Browns favoritos mesmo com o jogo em Atlanta. Concorda com esse favoritismo? Cara, eu acho que o Falcons tem a possibilidade aí de fazer meio que uma vitória para confirmar um time interessante, assim, sabe? O Pedro, que estava aqui mais cedo, ele torce para o Falcons e a gente tem discussões gigantes com relação ao Arthur Smith, com relação ao processo de trabalho que o Falcons tem tendo. Mas eu acho que o Falcons é um time
divertido de se assistir. Eu acho que eles têm conceitos interessantes, eu acho que eles têm alternativas legais. Então eu acho que eles podem surpreender nesse jogo e até realmente ganhar em cima do Browns, que hoje é um time mais completo do que o time do Falcons. Eu gosto muito da possibilidade do Pitts e do Drake London produzirem bem nesse jogo. Muitos olhos vão estar em cima do Patterson, né? Por ele ter ido bem na semana passada e por ele ser, tipo, acho que o running back titular indiscutível desse time. Mas eu acho que é um jogo que vai funcionar muito mais na parte aérea do que na parte corrida. Então eu tenho para mim que o Mariota, o Drake London e o Kyle Pitts podem ser ali boas alternativas. Eu acho que são bem escaláveis. Eu tenho gostado desse time dos Falcons, eles têm competido, né, em todos os jogos, independente de ter perdido os primeiros, mas tem brigado bastante, né, e venceu a última partida contra o Seahawks. Acho que é isso. Tem bons ativos nesse ataque, né, principalmente o Mariota tem surpreendido bastante e é uma boa opção de quarterback streaming para algumas semanas. Passando um pouquinho então para o lado dos Browns, Nick Chubb jogando demais, é um cara que eu sempre gostei muito do Nick Chubb, mas o Kareem Hunt eu acho que ainda pode ser bastante útil, né? Principalmente contra essa defesa dos Falcons. Você escalaria Kareem Hunt aí no flex? Eu acho que o Chubb não tem dúvida de ser escalável, né? Mas o Hunt pode ser escalado também. Eu tenho o Hunt, acho que em 3 ligas minhas, e em 2 delas, com certeza, eu vou colocar ele como titular. Eu acho que ele é uma boa opção de flex, eu acho que ele é uma boa opção para, dependendo de qual jogadores você tem ali, e para essa matchup em si, eu acho que ele é uma boa alternativa, principalmente pela questão de receber passes. Eu não acho que o Falcons é um time que vai ceder tantas jardas corridas, mas esse tipo de jogador em que você pode ter ali o RPO, né, o Run Pass Option ali, em que você pode definir uma coisa, o Hunt ele pode ter uma produção interessante. Como você disse, o Chubb é titular indiscutível, mas eu acho que o Hunt ele também tem um protagonismo interessante nesse time, ele participa de 43, eu acho, 45% dos snaps, então assim, não é um cara que você pode simplesmente falar, eu vou colocar ele só se eu estiver desesperado. É isso. Eu acho que é um bom flex, né? Ele é Sim. o legítimo flex, né? Eu acho que é um bom jogador para ser escalado, principalmente pelo matchup. Eu acho que contra essa defesa dos Falcons vale bastante. Passando aqui no chat um pouquinho, com o Pedro falando que o Falcons vai cair, que não ganha. Eu nunca vi um torcedor do Falcons como é que chama? Xingar tanto o próprio time, assim, mas é o que ele fala, assim. A gente tem essas discussões, eu concordo a certo ponto com relação ao Arthur Smith, dele ser um treinador que ainda está tentando encontrar esse time, ele pegou um time completamente destruído do ano passado. O Falcons, querendo ou não, ano passado eles ganharam alguns jogos que eles não deveriam ter ganhos, não deveriam ter ganho, mas, por exemplo, eles perderam jogos também no ano passado que eles não deveriam ter perdidos. Eu acho que é um jogo, é um time hoje que está em transição, então tem sido interessante ver e é difícil prever que a vitória vai vir. Agora, com relação a fantasy em específico, eu acho que faz sentido apostar em Kyle Pitts e em Drake London, e até mesmo Mariota, dependendo da liga que você tiver, Exato. porque ele pode sim funcionar. Exatamente. E passando aqui o Ruizão também falando que o Falcons tem perdido por menos de uma posse de bola, né? Sim. Então, confirmando esse over-under, e realmente eu fui conferir, o over-under era de 47,5, então o over-under alto, realmente. Os Falcons têm brigado, né, nos jogos. Exato. A informação aqui também do Eduardo é que o Patterson não... 2 dias sem treinar por causa de uma lesão no joelho. Acho que se ele não jogar, o Algier pode ser uma opção viável. Eu vou chamar o meu advogado para me proteger contra essa questão, porque o ano passado eu apostei bastante no Javian Hawkins, eu achei que ele fosse ser o titular desse time no meio da temporada para frente, e acabou que ele foi dispensado logo na segunda rodada, assim. O Algier, para mim, ele pode acabar sendo exatamente o Javian Hawkins desse ano, então eu estou um pouquinho reticente com relação a isso. Mas sim, o Algier ele tem aparecido mais, ele tem participado do game É. plan, então eu acho que ele pode ser uma grata surpresa. Eu Novamente, peguei, eu né? peguei o Muito Aldir limitado. eu peguei o Aldir em algumas ligas também. Já uma expectativa é que o Pederson fosse ser mais um wide receiver do que um running back, né? O que acabou não acontecendo. Ele é o Sim. running back 1 do time, mas eu acho que se ele não jogar o Aldir, pode ser uma boa opção Uhum. de ter no elenco, né? Também. Sim. E aqui passando o Pedro também falando sério, ainda não acho o Pitson uma boa chamada para fantasy. Não acha que ele
que ele vai ser utilizado como se deve. Eu concordo no sentido de que ele não é um top 3 hoje, ou não um top 5, né? Um top 3 no sentido de que era a expectativa, que ele hoje rivalizaria com Kelsey e Andrews. Eu acho que ele não está entre top 3, top 5, mas como eu falei anteriormente, assim, considerando a dificuldade que tem sido ultimamente de achar uma posição de tight end, eu acho que ele ainda entra no top 12, né? De alguma forma. Mas sem produzir grandes números, ele é o 15 hoje, né? Então, se ele tiver uma melhora, relativamente melhor, ele já entra aí tranquilamente no top 10. Não, e é um 15 considerando que ele não produziu absolutamente nada na semana 2. Ou seja, então assim, a posição de tight end esse ano tem sido muito difícil de você prever, muito difícil você achar uma solução, pelo menos uma solução constante. Então, eu concordo que o Pitts não seja esse cara que hoje é o tight end 3 indiscutível, ou tight end 2, enfim, rivalize com esses caras ali em cima, mas ainda continua sendo uma opção mais viável do que os outros que a gente tem visto por aí. Eu acho que é outro caso de que não está se pagando o draft capital nele, né? Exato. Vinha sendo draftado muito, claramente como tight end 3 nos drafts, né? Abaixo do Andrews e do Kelsey, e bem acima do de Kiro e do Waller, e não vem se provando, né? Mas eu acho que paciência com o Pitts, eu acho que ele vai voltar a produzir bem. Passando para o nosso próximo jogo, Colts e Titans, clássico. Indianapolis favorito por 13,5 e over-under de 43, relativamente baixo, eu acho que considerando que as duas defesas são boas defesas, né? Sergião não concordaria com esse Indianapolis favorito, né? Matt Ryan, eu acho que finalmente jogou bem na última semana, né? Venceram os Chiefs. Jogou bem é uma moda de falar, né? Ele fez algumas boas campanhas, mas não jogou bem. Mas em termos de fantasy ainda produziu relativamente bem. Jonathan Taylor, tu acha que preocupa ainda ele não ter explodido no fantasy? Eu acho que, como eu falei no início, assim, acho que quando o inverno começar a chegar, quando as temperaturas mais frias começarem a chegar, ele vai começar a ter mais prominência. Eu acho que esse jogo contra o Titans ainda não é o jogo para ele. Eu acho que o Titans ele tem um time bastante desequilibrado, mas ele não é um time fraco, né? Não é um time ruim. Isso. Tem bom front, né? Exato. Acho que a linha defensiva deles é interessante, ela é forte. Então eu acho que não é o jogo ainda para o Jonathan Taylor fazer, sei lá, 30, 40, 50 pontos, como ele acabou fazendo algumas vezes no ano passado. Eu acho que o Colts vai ter alguma dificuldade, eu acho que a solução para o time está no jogo aéreo. Né? Tanto o Michael Pittman, que eu acho que eu confio muito para esse jogo, para essa rodada, pelo menos. Matt Ryan tá jogando muito mal, considerando a expectativa que existia ao redor dele. Talvez eu até peguei muito Matt Ryan nos drafts. Eu achei que ele fosse explodir em Indianapolis. Podemos nos abraçar e chorar juntos, cara, porque eu fiz a mesma coisa. Eu tenho o Matt Ryan, acho que nas principais ligas nas quais eu jogo, e eu tinha para mim ele como QB3, QB5, assim, na pior das hipóteses. E ele tá muito mal, muito abaixo, mas eu acho que é o jogo para ele funcionar bem. Eu acho que o Michael Pittman também pode funcionar bem. Eu acho que o próprio JT vai ter muito target, vai ter uma alternativa muito boa ali de passe. Mas não é um jogo fácil. Jogo divisional é sempre jogo difícil, é um jogo sempre que tem muita surpresa. E o Vrabel já mostrou, principalmente no ano passado, que quando ele está colocado contra a parede, assim, eles devolvem a porrada de uma forma muito boa. Isso aí. Mas eu acho que o Jonathan Taylor também não tem se pagado se a escolha é um geral, né? Mas fica difícil trocá-lo nesse momento. Eu acho que é difícil, né? Por todo o capital investido nele, né? Cara, eu acho que assim, quando a gente pensa em draft, é muito difícil você não escolher um running back nas primeiras rodadas. Ou na primeira rodada. Porque é uma posição muito mais escassa, é uma posição que você tem um drop de talento muito grande. Então, com certeza, você vai escolher o JT como primeira escolha, como segunda escolha, dependendo de como você avalia um jogador ou outro. Mas, com certeza, considerando até agora a produção, acho que nenhum running back que nós temos como os principais entraria no top 5, top 6 jogadores do Fantasy até agora. Exatamente. Então, assim, é uma aposta que você tem que fazer e você tem que torcer para que a fortuna, né, a sorte das pessoas mudem daqui para frente. É isso. Para finalizar os Colts, passando nos tight ends,
A gente viu o Jelani Woods com 2 TDs na última rodada, mas foi ver a porcentagem de snaps que ele esteve em campo e foi o menor entre os 3 tight entre o Molly Cox e o Kyler Granson. Então, um recado, torcedores, calma, não é hora de buscar o Jelani Woods. Eu acho que foi uma situação atípica e ele não é o claro tight end 1 do time, né? Não, não. O Cox com certeza é o tight end principal desse time. Porém, eu vou dizer que assim é a segunda semana na qual o Woods aparece como red zone target. Uhum. Então vale a pena ficar de olho ali para ver quais são as alternativas que, aliás, como o Colts está organizando o time. Porque o Cox é com certeza o tight end que está sendo titular do time, ele é muito alto, ele é um cara que disputa muito bem as bolas aéreas, mas na red zone em específico, jogadas de curta distância para o touchdown, né? É o que a gente chama de red zone. O Jelani Woods tem aparecido sim, tanto com o Mo Alie-Cox quanto sozinho. É isso. Passando pro lado dos Titans, a gente viu finalmente um bom jogo do Derrick Henry, né? Que a expectativa era altíssima. E ele finalmente produziu mais de 20 pontos para Fantasy. Acho que não deve se repetir, né? Essa produção, principalmente com essa boa defesa dos Colts. O que pode ser mais acionado é Treylon Burks, né? Eu acho que é um bom nome, que não foi acionado na última semana, ele foi muito pouco envolvido, mas eu vi agora, vi uma notícia, acho que foi ontem, que apareceu a notificação ali no Sleeper, que ele vai ser mais envolvido também no jogo, então acho que é um bom valor, talvez nem para essa semana, mas para o restante da temporada, acho que é um bom alvo, talvez até para compra na baixa, né? Sim, o Treylon Burks com certeza é um cara que eu eu iria atrás. Eu acho que eu mencionei isso na semana 3, não mencionei essa semana, mas o Kyle Phillips é um cara que eu vejo como um deep sleeper ali. Ele é muito talentoso, inclusive durante o training camp ele estava jogando melhor do que o Treylon Burks. Ele pode ser um wide receiver para você colocar ali no banco, deixar ele quieto e ele vai começar a produzir mais. Ele não jogou a semana passada por conta de lesão. E eu acho que o Henry ele vai ter uma vida um pouco mais difícil, mas eu acho que o Titans vai jogar muito no jogo corrido esse jogo, exatamente para limitar as possessões, a posse de bola do Colts. Então eu acho que em termos de volume, né, o Derrick Henry vai acabar tendo um volume muito grande de jogo. O que, dependendo de como estiver o resultado, até mesmo o Dontrell Hilliard pode acabar tendo um protagonismo, porque se o Titans abre ali 14-0, 21-6, 7, sei lá quanto, e tá no terceiro, quarto, eles vão proteger o Henry para não se machucar e vão colocar o Hilliard, que é forte até certo ponto. E é bom recebedor, né, também. Exato. Eles vão colocar o Hilliard exatamente para abrir um pouquinho o playbook. De qualquer forma, com certeza, você começa com o Henry, você não vai colocar o Henry no banco de qualquer jeito, né? Os outros jogadores vai depender muito de como é que a construção do seu time tá. Eu não colocaria o Hilliard para começar, o Burks eu não colocaria como titular, a não ser que você não tenha outra opção. Eu acho que o Burks é uma boa compra, mas não para essa semana ainda, né? Acho que não vale ser escalado nessa semana. Para a gente arredondar o assunto aqui do Colts e Titans, o Pedro com mais uma flauta em cima do Mafra. Matt Ryan jogando mal. Não diga, Mafra, sério? Tô chorando de tristeza. Esse é o torcedor do Falcons que, né, tá com saudade do Matt Ryan. Sim, a gente teve discussões já muito grandes, eu e o Pedro, com relação ao Matt Ryan. Eu acho o Matt Ryan extremamente talentoso, mas ele é meio que dependente do script do jogo em si, concordo com isso. Então, assim, ele veio para o Colts, que é um time muito mais talentoso do que os últimos 2-3 anos que ele teve no Falcons. Mas, cara, tá muito decepcionante. Eu assumo que eu tinha uma expectativa muito maior nele do que ele tá produzindo hoje. E acho que quem torce para o Colts e viu quando o Matt Ryan veio também tá decepcionado com a produção que ele tem tendo. É isso, Mas eu ainda espero uma melhora significativa do Matt Ryan. Acho que não é um caso de desistência total do Matt Ryan, né? Acho que ainda pode melhorar no Fantasy. Não comentaremos sobre esse comentário do Pedro, que o Matt Ryan com defesa, recebedor, perdeu um 28-3. Esse jogo não se comenta porque do outro lado tinha Tom Brady, né? O grande erro ali não foi o Matt Ryan, foi ter subestimado a parceria Brady-Belichick. Não se faz isso. Não se faz isso. Exato. Passamos para o nosso próximo jogo. Outro jogo divisional também, entre Dallas Cowboys e o Washington Commanders. Jogo em Dallas, com Dallas favorito por 13,5. Over-under também baixo, de 41 pontos. Acho que muito por conta do ataque do Dallas Cowboys, né? Porque a gente vê que o Washington
vem produzindo números, exceto na última semana, acho que contra o Philadelphia, né? Esse ataque não funcionou nada, mas nas 2 primeiras semanas a gente viu o Carson Wentz produzindo altíssimos números e talvez a gente tenha o mesmo game script, né? Do Washington atrás do placar e ele soltando bastante o braço aí para os recebedores do Washington. Tu acha que os 3 podem ser boas opções? McLaurin eu acho que é escalável sempre, mas eu acho que os outros 2 são bastante questionáveis, né? O Dotson e o Curtis Samuel. Cara, eu discordo um pouquinho no sentido de que, sim, eu prefiro o McLaurin, eu sempre fui muito fã do McLaurin, eu acho que é um baita de um jogador, mas considerando a forma como o Commanders tem jogado e considerando como acho que as limitações que o time apresenta, o Curtis Samuel hoje, por mais surpreendente que isso pareça, é o cara desse time, assim. Eu não sei se o Diogo Bertolini está aqui na live, mas a gente comenta muito sobre isso, que eu passei 2 anos acreditando no Curtis Samuel e 2 anos que eu me decepcionei. Agora que eu parei de acreditar nele, ele está funcionando. Eu acho que o Curtis Samuel é o cara desse ataque. O McLaurin é muito mais talentoso, é o jogador mais completo ali do time, mas ele não tem sido bem acionado, sabe? Ele tem reduzido, inclusive, a questão de target share dele, a questão de prominência do ataque, o que é até certo ponto bizarro. Mas eu acho que, com relação ao jogo da semana passada, eu acho que o Commanders vai ter meio que um bounce back, assim. Eu acho que o Commanders, principalmente o Wentz, que é um cara extremamente inconstante, ele pode ter um bom jogo. Eu não sei se eu vejo o Cowboys como favorito, a não ser pelo fato de que eles estão jogando em casa, né? Eu acho que é um jogo muito parelho. Eu acho que Dallas traz esse favoritismo da última vitória, né? Que também não era favorito contra os Giants e acabou vencendo, né? Sem Dak Prescott e com Cooper Rush. Eu acho que esse favoritismo acaba trazendo para esse jogo também. Mas eu vejo um bom time esse de Washington. Acho que é um bom ataque, né? Tem produzido bem. Os 3 recebedores são bons nomes, os running backs são úteis, não digamos que são muito bons, mas são running backs úteis, se complementam com o McKissick e com o Gibson, né? E a gente espera aí logo a volta do Brian Robinson. E já passando para esse backfield, o Antonio Gibson é um cara que pode ser escalado ainda. A gente viu o McKissick aí tendo mais porcentagem de snap que ele, né, no último jogo. Eu diria que sim, mas não é um jogo fácil para running backs contra o time do Cowboys. Você tem o Micah Parsons ali, que por mais que ele esteja jogando mais como edge rusher, ele ainda é um cara que consegue jogar bem no jogo corrido. Você tem o Vander Esch, que está jogando bem também na questão de bloqueio, né, do jogo corrido. Então não vai ser um jogo fácil. Não interessa se você escolhe o McKissick ou o Antonio Gibson. Eu acho que o grande diferencial para o jogo do Commanders vai ser o jogo aéreo. E vai depender muito da produtividade ou da tranquilidade, na verdade, que acho que é o grande ponto do Wentz para esse jogo. Né? Eu não vejo como o Gibson e o McKissick sendo o diferencial desse jogo para o time do Commanders. Isso, exatamente. E falando em backfield, assim, dividido, né, a gente passa para o Dallas Cowboys, em que os 2 running backs funcionaram bem, né, no último Monday Night. O Zeke com o TD, o Pollard com mais de 100 jardas, né, os 2 funcionando bem. E para mim os 2 são bem escaláveis na semana. Eu acho que o Zeke é escalado semana sim, semana também, pelo seu capital de draft e por ter muita oportunidade na goal line, né? E o Pollard vem se provando que é realmente um bom running back, né? Eu tenho opiniões diversas com relação a isso. Eu concordo com a tua opinião, não, a tua avaliação com relação ao Zeke. Ele ainda está participando bastante do jogo e está participando principalmente na parte de red zone. Mas claramente o Pollard hoje é o running back mais talentoso desse time, é o running back mais versátil. Ele consegue pegar passe, ele consegue abrir jogo, ele consegue, enfim, ele tem um playbook ali mais aberto do que o Zeke. Então eu tenho para mim que vale mais a pena você apostar no Pollard do que apostar no Zeke. Novamente, eu também acho que a defesa do Commanders é uma defesa chatinha, é uma defesa bem postada ali com relação ao jogo corrido. Então eu não acho que nem Zeke nem Pollard vão ter vão ter um jogo muito fácil, né? Pontuar muito alto ou ter oportunidades ali muito claras. Sim. Então são dois jogadores que... Tu escalaria o Pollard, por exemplo? Eu acho que o Zeke é escalável muito por conta disso, né? Por ter TDs e ser draftado alto. Mas o Pollard tu escalaria num flex, por exemplo?
Eu escalaria o Pollard por conta da questão de targets que ele pode ter. Eu acho que o chão dele é maior do que o do Zeke. É Mas isso. como você mesmo disse, eu concordo plenamente. Assim, o Zeke ele é o cara que vai pegar ali a jogada de 5 jardas para end zone, 3 jardas para end zone, e pode ser que esse TD faça, né, tenha grande diferença com relação aos pontos finais. Mas entre os dois, se eu tivesse que apostar em um ou outro, eu iria no Pollard com certeza. Beleza. Passando para os recebedores, então, do Dallas Cowboys. Sid Lamb fez um bom jogo, né? No último Monday Night, com o TD, com a recepção belíssima, né? No passe do Cooper Rush. E parece estar se recuperando, né? Eu particularmente fiquei com uma certa preocupação quando o deck machucou e ele não produziu tão bem. Inclusive, vendi ele numa liga, eu troquei ele com o Mike Evans. Acho que os valores eram muito semelhantes, mas enfim, acho que a Uhum. preferência. Acho que foi com o André ou foi com o Bretas que eu troquei, mas eu tinha uma certa dúvida do Lembe e ele no último jogo acho que mostrou, né, que ainda é um wide receiver capaz para fantasy. A gente viu um drop bizarro que ele teve. Mas, e o Noah Brown, uma boa surpresa, né, uma grata surpresa, sendo o recebedor número 2 do time. Vamos ver até quando o Michael Gallup voltar, né? Eu acho que o Gallup é um cara mais talentoso. Ainda é dúvida, eu acho que não deve jogar nesse final de semana, ele tá como questionável. Mas quando ele voltar, eu acho que o Noah Brown perde bastante valor. Nessa rodada eu gosto do Noah Brown, acho que é um bom sleeper em alguma liga mais profunda ou que tenha vários flex, por exemplo, eu escalaria Noah Brown. Não sei qual é a tua opinião, pode dissertar sobre os recebedores. Cara, eu acho que eu concordo com você em gênero, número e grau. Acho que a minha única questão é por ter a NFL uma temporada muito curta e ser aquela coisa de momento, eu não Uhum. sei se o Noah Brown vai simplesmente ser colocado como wide receiver 3 com a volta do Gallup, assim. Assim como durante a off-season e a pre-season você tinha o Tolbert como sendo o Uhum. nome para wide receiver 2 porque o Gallup estava machucado, eu acho que é muita questão de momento. E o Noah Brown tem justificado ser o segundo jogador daquele time, sabe? O Gallup ele é muito talentoso, mas ele está voltando de lesão, está voltando ainda, né, a treinar, está voltando no novo esquema, enfim, tem uma série de coisas ali a serem organizadas. Então, assim, Sid Lamb, com certeza, é o cara para se ter desse time. Eu gosto muito do Uhum. Sid Lamb, eu acho que ele é extremamente Né? talentoso. Eu gosto dele como Uhum. jogador, e, enfim, pro Fantasy ele funciona muito bem. Mas o Noah Brown, ele tem, sabe, mostrado que ele merece receber target, Uhum. ele merece fazer parte do jogo. Na semana Eu passada gosto. eu coloquei ele como waiver option, nessa semana eu coloquei ele de Uhum. novo, porque ainda as pessoas não colocaram ele nos times. Uhum. Então vai ser difícil de tirar ele, cara. Ele é um dos meus sleepers da semana também e eu gosto bastante do Noah Brown. Vem apresentando bons números, né? Sim. Passando pro talvez o grande jogo da rodada, Buffalo Bills e Baltimore Ravens em Baltimore e Buffalo favorito por 3 pontos, over-under altíssimo de 51 pontos. Eu particularmente não concordo com esse favoritismo de Buffalo, acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado e no meu palpitão Baltimore coloquei como vencedor. Não sei o que tu acha. Qual é a tua opinião de certo sobre os times? Cara, eu acho que o Ravens tem hoje a pior defesa aérea da NFL. Uhum. Então, assim, é o jogo para Stephon Diggs e Gabe Davis voarem, sabe? O Uhum. Gabe Davis ainda está limitado, então a gente precisa ali prestar atenção um pouquinho como é que tá o injury report dele, né? Mas para os próximos 2 dias, deve Uhum. jogar de qualquer forma. Mas é o tipo de jogo em que, cara, vai ser ponto para lá e ponto para cá. O Lamar, como você mesmo mencionou um pouquinho antes, com relação a Uhum. ser o provável MVP da temporada, ou pelo menos um das. Eu concordo Uhum. contigo, eu acho que Jalen Hurts e Lamar Jackson são os dois caras líderes dessa questão da discussão de MVP. Do lado do Bills, como eu falei, Gabe Davis e Stephon Diggs são Uhum. cara, potencial absurdo de pontos, sabe? Não, pouco ficaria surpreso se o Stephon Diggs fizesse 200 jardas nesse jogo e 2 TDs, assim, sabe? Ele Hoje ele é o explodiria wide receiver esse 1, jogo na né? temporada. Hoje ele é o wide receiver 1 do Fantasy, né? O Sim, Stephon sim. Diggs. Então, eu ficaria pouco surpreso que ele tivesse mais uma semana aí num nível absurdamente alto. Mas do outro lado, você tem ali o Lamar, que por mais que ele esteja pontuando muito bem, quando você olha para os outros jogadores dele ali, exceção feita ao Mark Uhum. Andrews, tudo é meio que uma dúvida. Rashad É, Bateman tem semana boa, semana ruim. David é. Duvernay, ele tem ali um retorno maravilhoso, um touchdown longo, mas ele some durante o jogo. Isso.
Eu acho que vai ser um jogaço. Como você falou, talvez o jogo principal desse final de semana. Para mim é o jogo mais empolgante dessa semana. Talvez o jogo de hoje também seja muito interessante, mas com certeza Ravens e Bills pode ser o jogo mais elétrico. E provavelmente vai ser o jogo do Fantasy para esse final de semana. Eu gosto bastante de praticamente todas as opções, né, que a gente tem, são bem interessantes. E um nome para dar uma pincelada final aqui é o Isaiah McKenzie, né, que produziu muito bem na última semana. E se o Gabe Davis não tiver 100%, eu acho que pode ser bem escalável também. A gente viu que ele produziu muito bem, fez mais de 20 pontos na última rodada, né? Então, o Isaiah McKenzie é para a gente ficar de olho no status do Gabe Davis, né? Exato, exato. Presta atenção, Gabe Davis limitado, Isaiah McKenzie pode ser o cara. Outro cara que eu acho que pode produzir bem também é o Dawson Knox. O Ravens não tem tido muito boa proteção com relação ao jogo ali do meio do miolo, né, da zaga deles, para usar termos de futebol. Então eu acho que o Dawson Knox ele também pode ter ali bons números para esse jogo. É isso, eu gosto bastante. Uma última opção aqui é J.K. Dobbins. Opiniões diversas já vi essa semana sobre o Dobbins, de escalá-lo, de não escalá-lo, de trocá-lo, de comprá-lo. Eu já vi várias coisas nessa semana. O Dobbins, eu particularmente, é um cara que eu gosto bastante e acho que deve voltar a produzir bem durante o restante da temporada. Ele não estava saudável no último jogo, por isso não produziu tão bem. Mas eu acho que com o decorrer da temporada ele vai ser o claro running back 1 do time. Eu acho que sim, porém, vamos prestar atenção nas declarações do Harbaugh ontem e hoje com relação ao Justice Hill. O Justice Hill tem, pelo menos, de acordo com o corpo técnico, tem recebido ali bons feedbacks, mas eu concordo contigo, J.K. Dobbins, nesse exato momento, é o cara para se ter para os próximos, enfim, daqui 2 semanas e os próximos 3, 4 meses aí. É isso. Passando para o próximo jogo, Carolina Panthers e Arizona Cardinals. Jogo em Carolina, com os Panthers favoritos por 2 pontos, jogo bem equilibrado também. E um over-under baixo de 42,5, um dos over-unders mais baixos também que temos. Christian McCaffrey, né, segue produzindo altíssimo nível, mesmo com esse ataque cambaleando. O McCaffrey produziu mais de 100 jardas no último jogo, né? E queria tua opinião sobre DJ Moore. O que fazer com DJ Moore, que é uma grande decepção até aqui, né? Cara, não se vende o DJ Moore, a não ser que seja por um valor ok, assim. Eu realmente decepcionante, principalmente na questão de rankings. Se você olha para todos os rankings que foram colocados, ele estava muito mais alto do que ele está produzindo, mas não se joga ele fora, né? Eu acho que a briga ou a divergência entre ele e o Robbie Anderson com relação a targets vai ser equivalente a temporada toda. O Mayfield já demonstrou que durante a temporada ele melhora, ele não piora, ele começa mal e melhora no final da temporada. Então isso pode ser um ponto positivo aí a ficar de olho. Mas com certeza, o Jay Moore nesse exato momento tá sendo uma decepção considerado com que, né, as pessoas colocaram ele ali, ou pelo ranqueamento que existia com relação a ele. O CMC, né, o McCaffrey, é o cara desse ataque, é o foco desse ataque. Resta saber se ele vai continuar saudável até o final do ano, o que eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que saiu hoje uma notícia até que ele estava como questionável, né, para o jogo do final de semana. Então a gente fica de olho. Então a gente fica de olho novamente e ficar de olho nos backups, né? Acho que são até no backup a gente tem dúvida de quem vai ser, né, utilizado, se vai ser o Chuba Hubbard ou se vai ser o Donta Foreman. Não faço ideia. Eu acho que vale ficar de olho aí se o McCaffrey realmente não treinar amanhã. Acho que vale buscar um dos dois aí na waiver, que com certeza deve estar na tua liga, né? E passando para o lado do Arizona Cardinals, uma das pessoas que estava na minha pauta e que o Felipe Félix faz aqui, Marquise Brown, vender na alta agora que o DeAndre Hopkins volta? Não. Eu acho que quem vai perder ali protagonismo ou targets vai ser mais o Dort e talvez o Ertz do que o Marquise Brown. Eu acho que o Marquise Brown ele tá no nível dele, assim, sabe? Talvez 1 ou 2 targets a menos durante os jogos, mas eu não acho que ele vai mudar muito o status no qual ele tem participado nesse exato momento. Então, se eu tivesse ele em alguma liga, eu seguraria. Eu particularmente não tenho o Marquise Brown em nenhuma liga, não confio muito nele. Então eu acho que vale ficar com ele.
que não, tu não vai conseguir um preço tão alto por ele nesse momento, porque eu acho que todo mundo tá sabendo que o Hopkins volta e não vai pagar tão caro assim no Marquise Brown, né? E pra gente fechar aqui esse jogo, o Zach Ertz, que tem sido um tight end aí razoavelmente consistente para a posição, né? Como a gente estava conversando mais cedo, que a posição é muito volátil, acho que o Zach Ertz segue sendo uma opção confiável, né? Sim, sim. Eu acho que é uma boa opção, sem muito espetáculo, sem muito protagonismo, né? Usando a palavra que acho que eu usei bastante hoje. Mas sim, com certeza é um cara que funciona. Aqui o Felipe contando, né, que vendeu para o Bretas até colocou no nosso grupo lá, né, do WhatsApp, que tem o Bretas em todas as ligas, tem o Marquise Brown em todas as ligas Dynasty que ele joga, então ele tem muita confiança no Marquise Brown. Aqui o Felipe comenta, né, que eu não tenho nenhuma liga porque o Bretas tem em todas, e é verdade. É a mais pura verdade que o Bretas tem o Marquise Brown em praticamente todas as ligas que a gente joga junto. É que nem a nossa briga agora para ver quem tem o Amon-Ra, né? Todo mundo quer ter o Amon-Ra. Eu, o André, o Bretas, enfim, a gente está nessa discussão de quem pega o Amon-Ra antes. Sim. Passando aqui para um outro jogo, jogaço divisional, Las Vegas Raiders e Denver Broncos. Acho que é um grande jogo aqui, talvez o segundo melhor jogo da rodada, talvez, junto com os Bucks e Chiefs, que a gente vai falar mais para frente. Confronto divisional com Las Vegas favorito por 2,5, mesmo Las Vegas estando 0-3, né, é favorito contra o Denver Broncos. Um over-under médio de 45,5. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esses dois times, né, que até agora tem sido decepção. Las Vegas Raiders 0-3 na temporada e o Denver Broncos ainda cambaleando com o Russell Wilson, né? Cara, eu tô surpreso que as apostas tenham colocado o Raiders como favorito nesse jogo, por mais que não seja um favoritismo absurdo. Uhum. Eu acho que o Broncos tem jogado bem, a defesa do Broncos é muito boa. Eles têm funcionado no jogo. O problema é que o ataque ainda não engrenou, assim. A gente tem o Courtland Sutton, que é um baita wide receiver, ainda não fez um touchdown, mas ele tem muitas jardas, já tá brigando ali pela liderança em termos de wide receivers. Então eu acho que é só uma questão de tempo para esses caras engrenarem, né? A defesa do Raiders também não é ruim, porém eu acho que o grupo Russell Wilson, Javonte Williams, Melvin Gordon, Courtland Sutton, Jerry Jeudy é muito mais forte do que a defesa do Raiders em qualquer momento, entendeu? Aproveitando e colocando na tela aqui para nós que o Broncos está lascando o Felipe Félix, apostou forte em Javonte Williams, em Russell Wilson e Sutton. O Sutton é quem tem salvado um pouquinho esse time, né? Mas eu ainda, como tu comentou, eu concordo plenamente, eu acho que esse time ainda deve engrenar, eu acho que é um começo de trabalho, né, tanto do Russell Wilson quanto do Nathaniel Hackett, então acho que o time deve engrenar em algum momento da temporada, e o Javonte, eu acho que é o running back 1 do time, apesar de ter bastante snap dividido com o Melvin Gordon, mas eu gosto muito do Javonte Williams, acho que ele é um ótimo jogador, então não venda nenhum desses jogadores do Denver Broncos na baixa, né, principalmente. E passando pro... pode Não, comentar isso. Eu discordo com relação ao Javonte, no sentido de que eu não gosto dele como jogador de fantasy. Eu concordo contigo com relação ao talento, assim como, por exemplo, para mim o Zach Moss é um cara extremamente talentoso, agora, para fantasy ele é péssimo, não funciona. O Javonte Williams ele vai dividir jogadas com o Melvin Gordon, eles vão ser dois running backs ali, um intercalando com o outro, então é muito difícil você garantir que o Javonte Williams, por mais que existisse a expectativa dele ser o running back, né, líder desse time, você garantir que esse cara vai ser o jogador que vai fazer o diferencial. Então, para fantasy especificamente, eu tenho muitas ressalvas com relação a ele. E passando para o lado Las Vegas Raiders, começando aqui com o comentário do Felipe Félix, que quer que o Raiders se exploda, adeus Davante Adams, hora de comer dogs. Torcedor do Packers, muito provavelmente, eu tendo a concordar até certo ponto com essa afirmação, apesar de ser muito fã do Davante Adams. Eu gosto muito. Mas sim, o Davante Adams tem produzido muito abaixo. Davante Adams, na verdade, não. O time tem produzido muito pouco para ele.
tem dado muita oportunidade, muito pouca oportunidade para ele. Existia uma expectativa absurda com relação à química ou à estrutura Davante Adams e Carr, né? Deles jogarem juntos ali e produzirem pra caramba. Então tem sido muito decepcionante para quem tem o Davante. Agora, o Davante, como jogador, é provavelmente o melhor wide receiver da NFL. Não fantasy, tá? Como jogador puro. Então, a pontuação que ele tem nesse exato momento é muito baixa e eu acho que ela vai começar a melhorar a partir de agora. Eu também, eu concordo plenamente. Eu acho que o Davante Adams é um dos melhores, talvez o melhor recebedor da NFL e é só questão de tempo para provar isso para a fantasy, né? O Derek Carr é um QB capaz, então acho que o Davante Adams deve voltar a produzir. E a gente viu nas últimas semanas que o Mack Hollins tem sido o principal recebedor. Isso não deve provavelmente se repetir por muito tempo. Davante Adams deve voltar a seus grandes momentos. Sim. Para finalizar aqui o assunto, o Pedro comenta: Raiders só é bom para fazer casaco e boné. É a marca, né, cara? A gente tem as marcas famosas, assim. Raiders, na década de 90 e começo dos anos 2000, era tipo colocado em todo tipo de roupa. Então se tornou realmente era marca de roupa para as pessoas que não conhecem NFL. O Eduardo comenta aqui conosco, ó. Queria o Heineken no Commanders no lugar do Wentz. Eu particularmente não concordo. Acho que o Heineken não é um QB digno de ser titular da NFL, né? Eu acho que o Heineken ele teve bons jogos, mas eu concordo contigo, assim, acho que como titular, como garantia de estabilidade, assim, ele não era o cara que fazia diferencial. Agora, o Wentz também não é. Entre os dois eu procurei uma terceira opção. Passando aqui para o nosso próximo jogo, Green Bay Packers e New England Patriots. O maior favoritismo da rodada, Green Bay Packers favorito por 10 pontos e um over-under baixo de 40, muito por conta dos Patriots jogarem sem Mac Jones, né? E o ataque dos Packers ainda não tem engrenado de tal forma, né? Vou deixar para ti comentar e ser clubista nesse momento. Bom, primeiro que para mim vai ser 76-0 para o Packers contra o Patriots. Mas não, eu sou muito fã do Belichick e se tem alguém que sabe jogar contra algum time, né, qualquer que seja o time, é o Belichick. Ele sabe tirar muito as opções que o outro time tem. Eu acho que vai ser um jogo muito pautado no jogo aéreo. Eu acho que o Patriots deve fechar muito os espaços no jogo corrido. O que para mim é ruim com relação ao fantasy, porque eu tenho o Aaron Jones em muitas ligas. Eu sou muito fã do Aaron Jones como jogador e como jogador pro fantasy, mas eu acho que o jogo aéreo vai ser aí o principal diferencial do time do Packers. O Aaron Rodgers achou o Doubs, o Doubs tem crescido aí jogo a jogo, tem não só nos snaps, mas com relação à importância. Teve 8 targets na semana passada e 8 recepções. Eu acho que também o Tonyan deve ter um bom jogo nessa semana. Eu acho que o Tyrande também pode ser uma boa surpresa. E ainda há, apesar de não confirmada, a possibilidade do Christian Watson jogar, estrear e funcionar ali. O Thiago está falando com relação aos Patriots vão apanhar nesse jogo. Eu espero que sim, como torcedor do Packers, mas eu acho difícil isso acontecer. Eu acho que vai ser um jogo... provavelmente que o Packers vença realmente. Acho que vai ser um jogo ali tranquilo para o Packers, mas eu não acho que vai ser um jogo em que o Packers vai fazer 35, 40 pontos e, sei lá, o Patriots vai entregar por 10, 15. Acho que é mais um jogo de 21-10, 21-12, porque, como eu disse, eu acho que o Packers não vai ter vida tão fácil ofensivamente. Desses jogadores do Packers, o que eu acho que são starters, com certeza, é o Aaron Rodgers, o Doubs, pelo que provou na semana passada e pelo que vai acontecer, e o Aaron Jones, por conta da questão de pegar passes, por conta da questão dele ser o desafogo na questão de passe no backfield. Mas o A.J. Dillon com certeza vai ter seus espaços, vai ter suas tentativas, então, enfim, difícil prever ali quem vai liderar. Isso eu gosto do nome do Dobbs, fui buscar ele em várias ligas, né? Tinha até na waiver tinha algumas ligas, o Romeo Dobbs, em algumas ligas mais rasas, né? E fui buscar ele, eu acho que é um bom alvo para se buscar. Já não deve estar disponível em muitas ligas, mas é um cara, de repente, até para comprar enquanto não explode totalmente com o Aaron Rodgers, né? Sim. Porque potencial para ser o wide receiver 1 do time ele tem, né?
Eu ainda E acho que do o lado... Christian Watson vai ser o cara desse time. Eu acho que ele é muito Uhum, talentoso, ele tá machucado, ainda não começou no time, mas com certeza uhum, nesse exato momento o Dubs é o cara que você olha e fala: olha, se é para ter algum wide é receiver isso. desse time, você pega esse cara. É isso. E do lado dos Patriots, eu acho que ninguém é unanimidade para ser escalado, né? Talvez até uma dúvida que surgiu hoje no grupo, né? Pra gente comentar, do André, que é o Stevenson. Se preferia jogar com o Stevenson ou com o Jeff Wilson. E aí, o que tu acha, Mafra? Entre os dois, eu iria de Jeff Wilson pela segurança, de funcionar mais, assim. Ah, mas, novamente, primeiro é um running back jogando no time do Shanahan, ou seja, qualquer erro ele É isso. não vai entrar mais em campo. E o segundo é o running back do Belichick, que é uma coisa que pode mudar de 5 em 5 minutos. Exato, Ah, exato. eu Na acho que o última, na Stevenson, assim, última, na última semana ele teve 60% dos snaps, mas pode que nessa semana o Damian Harris esteja 60% dos snaps, né? Então, exatamente. Já vimos isso acontecendo algumas vezes com o Patriots. Eu acho que exato. o Stevenson é sim o running back titular desse time, mas não significa que ser titular é o cara que vai pegar a maioridade dos snaps, ou vai 70% para cima ali. Então é muito Exato. difícil de apontar. É isso. Vamos passar para os últimos dois jogos. Dar uma apressadinha aqui no final da live para a gente poder pegar o começo do jogo de Miami e Cincinnati. Bora. Passando para o Sunday Night Football, jogaço também entre Chiefs e Bucks. Os Kansas City é favorito, mesmo jogando em Tampa, por 1,5, equilíbrio, bastante equilíbrio, e um over-under aí de 45, um over-under médio. O que tu acha desse favoritismo do Kansas City? Realmente é tudo isso para cima de Tom Brady? Cara, eu acho que é favorito no sentido do que o Bucks vem apresentando ofensivamente. O Chiefs não tem um wide receiver absurdo, como tinha em anos passados, né, o Tyreek Hill, mas tem o Mahomes, que ainda consegue distribuir a bola muito bem, tem boas opções ali, com o Juju, tem com o MVS, tem o Kelsey, que continua sendo o tight end da NFL. Então eu concordo com o favoritismo. Agora, o favoritismo tão desequilibrado, talvez não, porque o Bucks tem a melhor defesa da NFL, é uma Isso. defesa difícil de se jogar contra. Eu assisti o jogo inteiro contra o Packers e realmente é frustrante você ver que Uhum. não evolui. Então, para esse jogo em si, com relação ao fantasy especificamente, tirando do lado do Chiefs, tirando o Mahomes e o Kelsey, eu acho muito difícil de escalar qualquer um dos jogadores. O Edward Helaire, que tem sido muito bem visto, né, recentemente e tal, se eu pudesse, eu vendia ele nesse exato momento. Eu acho que ele vai começar aí a decair no sentido de produção e Exato. de Eu valores. acho que é uma ótima venda, né? Exato. Então, se você puder vender ele antes do domingo, melhor ainda, porque acho que depois do domingo as pessoas vão começar a ter uma realidade um pouquinho maior de quem ele é. O Jerick McKinnon tem aparecido, tem roubado ali alguns touches importantes. Uhum. Então, do lado do Chiefs em específico, tirando Mahomes e Kelsey, o resto é muito discutível, né? Se vale a pena ou não começar. É isso. E do lado dos Bucks, né, a gente tem uma expectativa com a volta dos recebedores, principalmente Mike Evans, né? O último jogo a gente viu a sofrência que foi Tom Brady passando a bola para Brashad Perryman, para Cole Beasley, foi Russell sofrível. Gage, Para Russell Gage, que é dúvida também já inclusive. Então é sofrível ver isso. Então a gente deve ter a volta do Mike Evans e fica na expectativa de repente o Julio Jones jogar. O Godwin ainda não deve retornar, mas em breve deve estar de volta. Então, o Tom Brady, inclusive, é um ótimo nome para compra. Não sei se tu concorda, que ele está em baixa hoje, é o quarterback 28 do Fantasy, e deve ter os recebedores de volta nas próximas semanas, voltando essa produção. eu acho que se você considera a expectativa do que ele foi o ano passado, eu concordo plenamente, porque ter um grupo de Godwin, Evans, Howard, Julio Jones, né, Uhum. um prospecto muito bom ali. Então, com Uhum. certeza, agora é a hora de comprar o Tom Brady. Ao mesmo tempo, eu não vejo o Tom Brady jogando mal por conta da falta de recebedores. Pelo Uhum. menos os últimos dois jogos que eu assisti os dois jogos, principalmente o jogo contra o Packers que eu Uhum. assisti inteiro. As coisas me parece que vão além dos recebedores em si. Né? A A linha OL ofensiva também teve problema, né? a linha Uhum. ofensiva tá muito ruim, tá mal organizada. O próprio Brady me parece um pouco incomodado, pode ser questão da Uhum. Gisele, mas enfim, Sim, ele sim. me parece tranquilo com relação aos outros momentos.
Então tem que avaliar isso daí. Mas com certeza, tendo Godwin de volta, Mike Evans, Julio Jones, enfim, tendo a estrutura de wide que ele tem, o jogo fica muito mais fácil. É isso. Para a gente fechar nossa live, passando para o último jogo, deixar aqui um abraço para o Dezão, o André Amaral, chegando agora conosco. E, inclusive, que o André está chegando e quem chegou mais para o final da live quiser, o vídeo vai ficar aí no YouTube, você pode assistir sob demanda. Vai também para nossas plataformas em forma de podcast, para você ouvir futuramente. Então, e qualquer dúvida que você tiver, não conseguiu tirar na live, pode vir na nossa rede social, no nosso Instagram, no nosso Twitter, a gente vai ter maior prazer em tirar todas as dúvidas de vocês. Passando para o nosso último jogo, o Monday Night Football, do meu 49ers contra os Rams. São Francisco favorito por 1,5, mas muito, muito equilíbrio, e um over-under médio de 45. Eu particularmente não concordo com esse favoritismo, principalmente com Jimmy Garoppolo por lá. Quando eu pensei que a era de Jimmy Garoppolo tinha acabado, lá está ele novamente para mais uma temporada. Não concordo com esse favoritismo, acho que os Rams são muito favoritos aqui. Tem um time completo praticamente, então eu acho que os Rams são favoritos. Infelizmente devem vencer o jogo, mesmo sendo em Santa Clara. E vejo boas opções no ataque dos Rams, principalmente em termos de fantasy. Eu acho que o Stafford não tem jogado bem até agora, mas é uma boa opção para a semana contra essa defesa dos 49ers, que também é boa defesa, é uma boa defesa. A gente viu que na última semana contra o Russell Wilson limitou muito ele, mas o Matthew Stafford é um cara que eu gosto e confio. No backfield, Ken Akers parece ter roubado novamente o posto de running back 1 após a outra semana ser o Darrell Henderson. O Akers já teve mais volume, já teve touchdown. Então eu confio que o Akers vai ser o running back 1 para o restante da temporada. Cooper Kupp não tenho o que falar dele, é escalável sempre. E Allen Robinson acho que pode ser uma boa opção, principalmente de desafogo, né? Da marcação ser muito focada no Cooper Kupp, pelo que a gente vê o que ele vem fazendo e fez na temporada passada, principalmente contra os 49ers mesmo. E acho que o Allen Robinson pode ser uma boa opção para ser escalado como um flex razoável. Vou passar para ti comentar então sobre os Rams, e se quiser já emendar os 49ers, pode ficar à vontade, mano. Claro, eu tenho para mim que o favoritismo é muito equilibrado, mas eu também acho que o 49ers tem um pouquinho de vantagem, muito por conta da defesa. Eu acho que o front seven do 49ers ali, a estrutura defensiva do 49ers beneficia muito. É um time que vai deixar o Stafford completamente desconfortável, né, o tempo todo. A linha ofensiva do Rams não é tão boa nesse exato momento, tem sofrido muito. Mas eu concordo contigo com relação ao Kupp. É o Kupp. não dá para discutir quem é o Kupp. Ele tem sido utilizado de diversas formas nessa temporada, inclusive na questão até no backfield, como ele fez um touchdown na semana passada. Então é o cara que você vai colocar para jogar, é o cara que provavelmente vai ser líder de pontuações esse ano, apesar de eu achar que ele não deveria ser, né? Não, aliás, achar que ele não seria, mas ele está sendo e provavelmente vai ser de novo. Mas eu tenho para mim que a versatilidade do time do 49ers vai acabar sendo diferencial. Tanto a versatilidade defensiva, na questão de limitar as jogadas, as grandes jogadas do Rams, quanto a questão da versatilidade ofensiva, de ter um Deebo Samuel ali jogando e abrindo espaço nessa defesa do Rams, de você ter ali um Elijah Mitchell / Jeff Wilson / Mason, tendo opções, né? Então você abre um leque muito grande ali assim. Elijah Mitchell ainda não deve jogar, mas enfim, essa estrutura aberta que o 49ers tem. A minha preocupação realmente é o Jimmy Garoppolo, que restringe muito, eu acho, esse elenco, né? Ele puxa para baixo esse elenco, na minha opinião, né? Eu concordo plenamente com isso, mas considerando especialmente o que aconteceu na semana passada e considerando que é o Kyle Shanahan historicamente, ele já olhou para isso e falou, bom, como é que eu faço um jogo em que eu não preciso do Garoppolo? Que foi, inclusive, como o 49ers venceu o Packers em 2019, né, nos playoffs. Como é que eu tiro o Garoppolo como um problema da minha equação e como é que eu faço que o time funcione com essa questão? E eu acho que hoje o Rams ele tem uma defesa um pouco pior do que ele tinha em anos passados. Eu acho que é um time ainda tentando se achar. Então eu consigo entender um pouco por que o 49ers tem esse favoritismo. Mas agora, divisional pode ser que esse jogo seja
para um lado ou para o outro, como ele pode ser um 3-0 no final das contas, e vai todo mundo achar que, ok, faz parte. Mais ou menos como foi o último Sunday Night, né? Um 11-10, com as duas defesas jogando bem, né? A defesa realmente, a defesa dos 49ers é fantástica, realmente, mas me preocupa o fato do Garoppolo restringir muito essas peças ofensivas, né? Principalmente em termos de fantasy e de produção para fantasy, eu acho que é bastante preocupante ser o Garoppolo, porque ele não vai ter poder suficiente para alimentar Deebo Samuel, Ayuk, George Kittle e quem mais for. Então eu acho que ele não vai conseguir passar tanto a bola assim, e isso me preocupa. Eu acho que só o Deebo Samuel é um cara... Claro, o Deebo Samuel e o George Kittle eu acho que são incontestáveis de ser escalado, e o Ayuk eu já fico um pouquinho com o pé atrás de escalá-lo, principalmente contra essa secundária dos Rams, que é muito boa, né? Apesar de... Não é só o Jalen Ramsey, né? Eu acho que é uma secundária no total qualificada. Sim, concordo plenamente. E o Jeff Wilson, para você, é um cara escalável na semana ou evitaria? Ele não só é como eu tenho ele em 2 ligas e tô colocando ele para jogar. Eu acho que sim. Eu acho que ele é um cara que você coloca para o jogo. Eu acho que o Shanahan sabe utilizar muito bem os jogadores do backfield. Então, é um cara que vai ter uma base de pontos ali interessante. É isso, rapaziada. Passamos jogo a jogo da rodada. Agora tá na hora já, rolando a bola aí para Cincinnati Bengals e Miami Dolphins. Queria agradecer a audiência de todo mundo que esteve aqui no chat conosco. Você que vai ouvir no podcast aí, também deixar dar 5 estrelas no seu aplicativo de podcast, deixar o like no vídeo, quem for assistir sob demanda depois no YouTube. Passar a palavra final, então, para o nosso amigo Gabriel Mafra, agradecer pela parceria e pela ótima conversa que a gente teve aqui por quase 2 horas, né, Mafra? Como eu falei anteriormente, assim, a gente podia ficar falando de NFL o dia inteiro e ainda teria muito assunto para ser falado, mas eu queria agradecer também todo mundo que participou aí, todo mundo que ouviu, todo mundo que vai ouvir, né, todo mundo que possa ouvir isso daí amanhã e depois, enfim. Tem sido muito legal participar disso e, enfim, qualquer dúvida, mande aí para nós no Twitter, mande para nós no canal, que a gente tem aqui também. Vamos discutir a NFL, que é a parte mais legal de todas. É isso, rapaziada. Fechamos mais uma live do Brasil Fantasy Football. Estaremos aqui novamente na próxima terça-feira para discutir a semana 4 da NFL e já falar sobre os waivers da semana. Então, qualquer dúvida que você tiver, como o Mafra falou, pode chegar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, que nós vamos ter o maior prazer de atender todos vocês. Beleza? Valeu!